o nosso objetivo hoje é que a gente fale sobre este assunto, que é reabilitação do paciente crítico, e principalmente que a gente discuta um pouco mais sobre protocolos e evidências científicas, e a gente vai direcionar um pouco para os desfechos, ou seja, o que é que a ciência já tem mostrado como melhoria que vem de reabilitação do paciente crítico. Aí eu já deixo de antemão o meu contato a vocês, né? Meu e-mail, sainte.net@ufrn.br, e fica o convite para vocês também. Eu tenho uma página no Instagram, que é Sancler Bernardes. Eu juro que não fui eu, foi coisa da minha mãe esse nome, tá? É Sancler Bernardes. E lá é bom que a gente está falando aqui sobre protocolos e evidências científicas. Lá é um meio da gente conversar. Tá? O Instagram é um canal de comunicação. Então, eu chamo, convido a todos para que vocês vão lá, participem, coloquem a opinião de vocês, gosto, não gosto, concordo, não concordo, o que vocês quiserem conversar, lá é o espaço. E lá tem um link, como a Patrícia falou, tem uma proposta há algumas semanas, acho que a gente está indo para 2 meses agora. Eu e uma colega de São Paulo, que é a Débora, a gente tem um podcast chamado Podcast UTI, Informa e Ação, e esse podcast é voltado para discussões que vão um pouco além do óbvio. A gente não fica falando muito das questões meramente técnicas, a gente está focando um pouco mais nas soft skills, nas habilidades gerais que um profissional de UTI precisa ter. Então, a gente traz assuntos que geralmente são tópicos de aula, mas a gente tenta ter uma conversa um pouco diferente. Um episódio por semana. Então, quem quiser, entra no Instagram, vai lá no link na bio, e aí tem a opção de ouvir pelo YouTube, Spotify, Google Podcasts ou Deezer, tá bom? Fica o convite a todos a participarem aí também. Hoje, nossa missão é falar sobre reabilitação do paciente crítico, e especificamente sobre protocolos e evidências. Então, a gente vai andar um pouco na linha do tempo, principalmente em relação aos protocolos, para a gente poder entender de onde vêm os protocolos e o que é que dá base científica para o que a gente encontra hoje de protocolos mais evidentes. E como a Patrícia citou, que a gente vem construindo e vem mudando cada vez mais isso, eu vou mostrar para vocês o tamanho do impacto do Brasil nisso. Como o Brasil tem um impacto grande dentro das produções relacionadas a protocolos de mobilização precoce. Tá? A gente não precisa ir longe, não, está tudo aqui na nossa frente, ok? Bom, eu sempre gosto de começar a falar de reabilitação do paciente crítico com esse exemplo aqui. Tem uma fisioterapeuta chamada Cat Stiller, ela é australiana, é uma fisioterapeuta bem antiga, não do ponto de vista negativo, muito pelo contrário, uma fisioterapeuta que há muito tempo ela é uma grande referência para nós fisioterapeutas dentro da UTI. E aí a Cat Stiller, em 2000, ela publica na Chest, né, uma das maiores revistas que a gente tem na nossa área. Então, ela publica uma revisão sobre fisioterapia na UTI. E ela fala assim, fisioterapia na terapia intensiva, atrás ou em busca de evidências. E aí a grande referência que a gente tinha em 2000 publica assim, conclusão da revisão, evidências limitadas sobre os efeitos da fisioterapia na UTI, apesar de ser recomendada. Então, assim, olha que curioso. A gente estava lá batalhando, em 2000 já tinha muita gente dentro dessas unidades de terapia intensiva, muitos fisioterapeutas, e ela falava, muito legal, mas não temos evidências para isso. Não tem evidência que sustente a presença do fisioterapeuta dentro da UTI. Então, a gente estava ali meio que de favor, ou então construindo coisas para que a gente pudesse ter uma base sólida para isso. E aí ela colocava que existia uma necessidade urgente, então, para que pesquisas que justificassem, né, as pesquisas que justifiquem o papel da fisioterapia na UTI fossem desempenhadas. Isso é no ano de 2000. Passaram-se 12 anos, ela passou 12 anos para decidir fazer uma atualização dessa revisão, e ela publica novamente na Chest, né, que é uma das maiores revistas, como eu disse, isso tudo ela sozinha fazendo esse levantamento. Aí ela passa 12 anos fazendo a revisão e publica em 2013, 13 anos depois. E aí ela atualiza as evidências científicas a respeito de 2000 a 2012 para chegar a uma conclusão que é diferente. E aí a conclusão em 2013, quando ela publica, é assim, a fisioterapia, com intervenções de mobilização precoce e progressiva, ela coloca uma das palavras mais importantes dentro dos programas de reabilitação, ela é benéfica para os pacientes adultos na UTI em termos de funcionalidade. Ou seja, o fisioterapeuta que estava ali sem base sólida de evidência científica, o cenário mudou. Esse fisioterapeuta agora ele tem um ponto no qual o programa de reabilitação faz com que esse paciente melhore, que é a funcionalidade.
Então, a gente dá alta com melhor funcionalidade para os pacientes. A gente recupera melhor a função para os pacientes. E ela ainda liga uma luz, um alerta positivo. E ela fala assim, existe um potencial para a redução do tempo de UTI e de internação hospitalar. Então, olha que bacana. A gente está deixando de lado aquela fisioterapia sem bases sólidas de evidência científica, isso em 2013, e a gente está dizendo que o fisioterapeuta ele tem capacidade de melhorar a funcionalidade e, mais ainda, ele tem um potencial de reduzir o tempo de internação hospitalar. E depois a gente vai ver como a Cat Stiller ela já estava nesse potencial, ela estava prevendo o que hoje a gente sabe em números. Hoje a gente sabe qual o tempo que um programa de reabilitação faz reduzir a internação na UTI e no hospital. Tá? Então, é muito grandioso isso para a gente poder entender que a evidência científica ela evolui. A evidência científica não é estática. Eu espero que daqui a 15 anos, 20 anos, a gente não venha dizer que a fisioterapia não presta, mas que a gente venha a ser cada vez mais específico sobre o nosso papel, as nossas ferramentas e a estrutura dos protocolos e serviços que a gente oferece, assim como foi identificado aí. É lógico que em 2013 para cá muita coisa mudou, o termo mobilização precoce, apesar de ser um termo muito claro na evidência científica, não é mais o termo que a gente tem preferência por utilizar aqui no Brasil, a gente usa mais o termo reabilitação, ela continua sendo precoce, quando a gente fala de precoce, a gente está falando de assim que possível, assim que estável for o paciente, e a gente continua, e aí isso ficou mais claro de lá para cá, determinando que a mobilização, a reabilitação do paciente, ela tem que ser progressiva. Aí ela tem que ser, a cada momento o paciente tem que ir ganhando, e você tem que ir oferecendo mais e mais tipos de exercício e complexidade de exercício para o seu paciente. O que não tinha aqui, que eu acho que a gente acrescentou, a gente vai discutir também, ela tem que ser sistematizada. Então, hoje a reabilitação tem que ser precoce, ela tem que ser progressiva e ela tem que ser sistematizada. Como assim, Sancler? O que você quer dizer com sistematizada? Ela tem que ser organizada. Ela tem que ter um protocolo, ela tem que ter uma forma de ser feita, ela tem que ter uma estrutura, ela tem que ter treinamento da equipe, ela tem que ter tudo isso. E por mais que você esteja inserido no hospital, que não tem essa estrutura, se você, fisioterapeuta, você única e exclusivamente lá no seu plantão, nas suas 6, 12 ou 24 horas, não sei qual é o seu regime de trabalho aí que você executa, mas se você, durante os seus atendimentos, consegue atender um paciente com uma visão precoce, uma visão progressiva, uma visão estruturada, você está melhorando a funcionalidade e reduzindo o tempo de internação. Dentre vários outros benefícios que a gente vai discutir aqui, que são possíveis de acontecer, tá bom? Então, essa luz que Cat Stiller trouxe é uma luz muito importante para a evolução da evidência. Aí, outro que eu gosto muito é a gente falar assim, tá, muito legal a gente falar sobre isso, quanto evolui, quanto é possível, quanto é viável, os resultados são bons. Isso é uma foto gentilmente cedida por uma outra fisioterapeuta, também muito importante para a reabilitação do paciente crítico, que é a Heidi Engel, essa que está ali atrás de capote amarelo na foto de vocês. Ela é fisioterapeuta no Hospital Universitário lá em São Francisco, na Califórnia, na Universidade da Califórnia, em São Francisco, e é uma pessoa com quem eu mantenho uma parceria de contato, e ela é incansável nos processos de reabilitação, e ela mandou essa foto, falou assim, isso é muito interessante, só decretos a utilizar, mas esse é o paciente de UTI que todo mundo discute sobre reabilitação precoce. É o paciente que está entubado, é o paciente que está com acesso, é o paciente que está com sonda, está monitorado, está ligado no ventilador mecânico, tem monitorização multiparamétrica, é o paciente completo. Ele tem tudo o que você imaginar esse paciente tem. E aí a pergunta é, a gente fala tanto sobre mobilização, mas será que é possível e viável mobilizar esse tipo de paciente? Porque é muito fácil mobilizar uma pessoa que teve um infarto, que fez uma angioplastia 2 dias depois que ela fez a angioplastia. Porque ela, aparentemente ou funcionalmente, é uma pessoa que não tenha prejuízo. Agora, como é que eu movimento uma senhora dessa? Como é que eu coloco uma senhora dessa dentro do programa de reabilitação? Será que isso é possível e viável? E quem determina isso, na verdade, não somos nós que determinamos. Não é a Heidi, não sou o Sancler, não é a Patrícia, não é o fisioterapeuta que determina. Quem determina é o paciente. Então, a gente vai com o paciente até onde o paciente é capaz de ir.
E isso traz para a gente essa necessidade de ser estruturado, de se ter uma boa avaliação física e funcional, de ter metas terapêuticas, da equipe saber conversar até onde foi conseguido alcançar com o paciente. Então, é a mesma paciente, sob a mesma condição, entubada, acesso, sonda, monitorização multiparamétrica, ventilação mecânica, tudo isso deambulando dentro da UTI. Então, já passou-se o tempo onde isso era algo inviável. E eu vou dizer para vocês quando isso mudou. Isso mudou em 2008. Em 2008, a gente tem uma publicação que sai no JAMA, que era uma publicação da equipe do Johns Hopkins, onde eles fazem um relato de caso de um paciente deambulando. Aí, em 2008, Sancler, eu lembro de gente deambulando até com paciente entubado antes disso. Pois é, mas do ponto de vista da ciência, foi um dos primeiros relatos que a gente teve foi em 2008. Isso aí é mais recente já, mas muito interessante por mostrar o quanto é possível e viável a gente fazer esse tipo de atendimento. E eu gosto dessa foto que ela mostra outras coisas. Aqui atrás da paciente, já em pé, está a Heile, a fisioterapeuta, mas vocês veem que tem várias outras pessoas envolvidas no processo. Então, reabilitação não é algo que se faz só. Reabilitação é um processo por vários profissionais. E dentro da UTI não é diferente, porque esses pacientes têm diversas, inúmeras barreiras que a gente precisa vencer. É difícil, é pesado, tem risco de queda, etc. Tem que levar os aparelhos. Então, se não existir um envolvimento da equipe, os protocolos não funcionam. A gente fala um pouquinho mais sobre isso já já. Tá? Mas eu gosto dessa foto que ela tem uma dualidade importante aí para abrir os olhos e as mentes dos profissionais para que eles entendam o quanto isso é possível e viável. Tá bom? Mas, para isso tudo, eu preciso pensar no paciente de UTI. Então, não é tão simples assim. Tudo que a gente faz hoje, ele precisa ser pautado num diagnóstico fisioterapêutico. A gente teve um grande passo para a nossa profissão, né? Na semana passada, se eu não me engano, a gente teve a publicação oficial da CBDF, da Classificação Brasileira de Diagnósticos Fisioterapêuticos. Então, a gente cada vez mais alinha a conversa e a maneira de todos os profissionais interagirem. Então, a partir de agora, a gente tem, e não é finita, tá bom? Já fica aqui o aviso, porque com o advento das redes sociais, o povo é muito crítico, né? Então, sai um negócio hoje, amanhã já tem uma nota de repúdio ao negócio que saiu, né? Mas, assim, é um trabalho incansável de mais de 3 anos de uma comissão para se chegar num consenso do que seria um padrão mínimo de nomenclaturas e diagnósticos fisioterapêuticos para que a gente pudesse, a partir daí, tanto dar seguimento ao nosso atendimento, quanto cobrar. Então, é um passo, sim, gigante para a nossa profissão, porque a gente vai poder cobrar direcionado com diagnósticos fisioterapêuticos. Eu não sei se todo mundo tem ciência, mas sem a tabela de diagnósticos fisioterapêuticos, todas as cobranças são feitas em cima de tabelas de honorários médicos. E para quem nunca lidou com isso na prática, administrativamente, para você atender um paciente na UTI, você vai ter que pedir um código. Existe lá, por exemplo, um código 25, não sei nem se é esse código, tá? Eu lembro que antigamente, quando eu mexia com isso, era 250040066, sei lá, um número assim. E aí é atuação em distúrbios cinético-funcionais, vasculares de pacientes com doença respiratória. Mas é um negócio extremamente vago e, às vezes, você vai estar gastando muito esforço, muita gente da equipe, para ganhar um procedimento mínimo, uma tabela de honorários médicos cobre para você. Então, a partir de agora, a gente vai começar a mudar isso. E para a gente reabilitar os pacientes na UTI, a gente precisa disso, a gente precisa inserir diagnósticos fisioterapêuticos. E eu começo a entender, até para mudar a evidência científica, de que as coisas não são baseadas em diagnósticos clínicos. A importância da reabilitação do paciente ela é funcional. E aí, até uma brincadeira, sabe, para a gente fazer aqui. Quem faz fisioterapia respiratória cuida de pacientes que tenham problemas respiratórios. Quem faz fisioterapia cardíaca cuida de pacientes que tenham problemas cardiológicos. Quem é especialista em fisioterapia neurológica cuida de distúrbios de pacientes neurológicos. E aí você chega no hospital e o seu paciente ele é um paciente com uma cirrose hepática ou um transplante de fígado. E aí quem é que cuida desse cara? Porque a gente não tem o fisioterapeuta hepático. Né? Então, ele fica num limbo, ele fica perdido ali para a gente se a gente for pensar nessas nomenclaturas específicas. Então, eu reforço nesse slide aqui que você vai ter que pegar aquele paciente que está na UTI e, às vezes, ele não tem nenhum diagnóstico específico que indique fisioterapia, diagnóstico médico, diagnóstico clínico,
mas ele tem uma série de coisas que fazem com que ele tenha distúrbios funcionais. Então, vamos supor que o seu paciente internou, um exemplo que eu tive essa semana lá no hospital. O paciente foi fazer uma endoscopia, mas na hora que foi feita a indução anestésica para a endoscopia, rebaixou demais, foi entubado e acabou indo para a UTI, entubado. Ok. O paciente está entubado, acesso central, sonda vesical, monitorização multiparamétrica, pouca mobilidade no leito, ventilação mecânica. E aí? Esse paciente tem como diagnóstico fisioterapêutico provavelmente um prejuízo gigante funcional, uma inatividade muscular. Esse paciente ele vai desenvolver fraqueza muscular adquirida na UTI se ações não forem tomadas precocemente. Então, tudo que a gente vai fazer tem que se basear no diagnóstico fisioterapêutico, que deve ser pensado, realizado, estruturado no contexto multifatorial da UTI. Tá bom? Então, a gente não vai entrar na tabela da CBDF, é lógico, está num processo agora de divulgação, mas comece a pensar que as nossas ações de reabilitação elas não estão ligadas à doença especificamente. Você pode ter um paciente cardiopata que precisa da mesma intervenção de um pneumopata, que precisa da mesma intervenção de um neuropata. Isso depende da função que você vai avaliar no seu paciente. Então, quando a gente tem um bom diagnóstico fisioterapêutico, a gente consegue pensar melhor nas nossas propostas terapêuticas. E, basicamente, a nossa luta, nosso trabalho gigante dentro da UTI e nos processos de reabilitação é que a gente possa combater uma condição clínica, mas que vem do imobilismo, que a gente chama de fraqueza muscular adquirida na UTI. Eu peço licença a vocês que eu vou ficar focado nessa parte da UTI. A gente poderia falar aqui de distúrbios que vão comprometer o paciente depois que ele sai, a PICS, né, a síndrome pós-terapia intensiva, que evidências científicas mostram que isso dura até 5 anos depois da alta. Mas a gente vai focar nesse impacto que é ali mais imediato, que é a fraqueza muscular adquirida na UTI. Atualmente, a gente tem encontrado na literatura com o termo FAU, de fraqueza adquirida na UTI, e do inglês, que é Intensive Care Unit Acquired Weakness, ICU-AW, né? ICU-AW, é a terminologia que a gente encontra na literatura. Aí eu gosto muito de uma definição do que é a fraqueza muscular adquirida na UTI, que não vem de artigos, ela vem de um livro do Tratado de Fisioterapia Hospitalar, e ela é determinada que, assim, é uma fraqueza clinicamente detectada. Então, ela é uma avaliação clínica, bereleta, que é encontrada em pacientes críticos, aonde não existe uma causa, uma etiologia plausível além da própria condição clínica. Então, o indivíduo não tem uma doença que justifique ter fraqueza. Diferente, por exemplo, de um paciente que chega na UTI e é diagnosticado com uma síndrome de Guillain-Barré. Esse paciente tem origem etiológica da fraqueza muscular. O paciente neuropata, neuropatia periférica, ele tem origem na fraqueza. O paciente com esclerose lateral amiotrófica, ele tem origem. Então, se não houver uma origem, a pessoa internou para tratar uma infecção dentária. E alguns dias depois ela está com uma fraqueza, ela tem fraqueza muscular adquirida na UTI. Então, essa é uma condição clínica, mas é uma condição passível de ser prevenida. E a única intervenção adequada para prevenir e para tratar fraqueza muscular adquirida na UTI são intervenções fisioterapêuticas, reabilitação. A ciência também é muito clara em relação a isso. Como é que eu chego no diagnóstico de fraqueza muscular adquirida na UTI? A gente precisa que essa fraqueza ela surja durante o tratamento de uma condição clínica, ou seja, dentro da UTI, tá bom? Ela tem que surgir enquanto o paciente está internado na UTI. É uma fraqueza que é bilateral e simétrica, então ela não é uma fraqueza de um segmento só, ela acontece dos dois lados do corpo. E, além disso, tem um ponto para acrescentar aí, que existe uma preservação dos músculos da face. Então, esses indivíduos, geralmente, eles acordam, eles se comunicam, eles fazem mímica labial, mas tem uma fraqueza significativa dos membros. Mas, na face, existe uma preservação da musculatura. E aí a gente pode usar de escalas que sejam objetivas. E a escala para a gente avaliar a fraqueza, o diagnóstico de fraqueza, basicamente, ele pode vir com 2 formas de avaliação. Uma é a dinamometria de preensão palmar, então é um aparelho bem interessante, com uma variação no mercado de preços de R$ 200, R$ 300 até 8, 10 mil reais.
e já existem pontos de corte ou pontos de estimativa da força muscular para os indivíduos. A gente usa muito o que a evidência traz, que é menor do que 7 para homens e menor do que 11 para mulheres, mas o dinamômetro ele é para diagnóstico e evolução. Você usa o dinamômetro para fazer o diagnóstico de fraqueza muscular e para avaliar se as intervenções que estão sendo feitas estão levando à melhora ou não dos pacientes. É para isso que o dinamômetro é utilizado no dia a dia. Mas, eu vou ser bem sincero, eu gosto do dinamômetro, a gente utiliza ele no universo das pesquisas, mas, por outro lado, o dinamômetro, para mim, deixa uma carência que não dispensa a escala MRC, a Medical Research Council. Porque com a dinamometria você não consegue direcionar o seu tratamento específico. Então, se hoje você está usando o dinamômetro e seu paciente apertou lá e é um sexo masculino, e ele tem 5 quilogramas de força, já falar, ele tem fraqueza muscular. Aí qual o grupo muscular que eu preciso trabalhar mais? Não sei, todos. Às vezes, com a MRC, você consegue identificar de uma maneira mais específica aonde está a fraqueza muscular e para traçar planos terapêuticos mais direcionados. Então, na escala MRC, na Medical Research Council de força, ela tem um total de 60. Caso o indivíduo apresente menos do que 48, e esses outros critérios, ele tem um diagnóstico específico de fraqueza muscular adquirida na UTI. Ok? Então, isso é importante para que a gente possa pensar em avaliações, em diagnósticos e, mais especificamente, sobre tratamentos. Agora, isso tem que ligar um alerta muito grande aqui e vai como uma sugestão também para o dia a dia das pessoas. E eu vou contar como é que eu aprendi essa sugestão. Durante um tempo, a gente sempre trabalhou com essas escalas, eu tinha um grupo onde a gente trabalhava no serviço de UTI e a gente tentava publicar e levar em congresso diversos trabalhos, e a gente fez um levantamento com mais de 1.600 pacientes, usando a MRC, tá? Avaliação da força muscular, ao longo de anos isso. E quando a gente foi apresentar esse dado no congresso, a banca falou assim, mas seu dado está errado. E por quê? Porque você está colocando que todo mundo é muito fraco quando chega na UTI, e depois esses pacientes melhoram muito da força. A gente falou, sim, mas é isso que a gente percebeu, né? Os pacientes eram fracos, a gente aplicava MRC, eles tinham um baixíssimo nível, Ana, e depois... Repetir o nome da escala? MRC, Medical Research Council. Tá bom? Eu acho que tem um slide aqui, ó. A gente já vai mostrar especificamente sobre ela e as referências, tá, Ismael? E aí o avaliador falou assim, então, mas você não pode avaliar a pessoa na hora que ela chega na UTI. Você vai avaliar o MRC em quem tem a capacidade de cooperar. A gente falou, beleza, é fantástico. E quando a gente vai na literatura, isso já é algo antigo. E isso tem um autor chamado De Jong, ele publicou um trabalho sobre a avaliação muscular dos pacientes críticos, que o paciente a ser submetido a uma avaliação, seja MRC ou pelo dinamômetro, ele precisa ter capacidade cognitiva e cooperação suficiente para poder participar da avaliação. E aí ele sugere o seguinte, então, para mim, isso aqui o fisioterapeuta tem que dominar e ele tem que aplicar esses comandos aqui todos os dias com os pacientes, para eles pegar o primeiro momento específico onde o paciente pode ser avaliado e, quem sabe, inserido em atividades de mobilização ativa, ok? Então, ele diz o seguinte, você vai pedir o seu paciente para fazer 5 comandos. Se ele executar ao menos 3, ele está apto a ser avaliado e a entrar no programa de mobilizações ativas. Ele dizia o seguinte, peça o seu paciente para abrir e fechar os olhos, para olhar para você, olha para mim, para ele fixar o olhar, para abrir a boca e colocar a língua para fora, para acenar sim com a cabeça e para levantar as sobrancelhas depois que contasse até 5. Então, são atividades básicas e vejam que elas ficam aqui na região da face. Por quê? Porque eu disse que a fraqueza é bilateral e simétrica, mas que ela mantém preservação da musculatura facial. Então, é uma forma de você interagir com o paciente e perceber se realmente ele tem capacidade cognitiva de responder para você. Então, todos os pacientes que ao menos 3 vezes, 3 comandos desses eles conseguem responder, são pacientes aptos a serem avaliados. E aí, como é que a gente chama isso na evidência científica? A gente chama isso do momento do despertar. Esse é o momento do despertar, o awake dos pacientes, tá bom? Então, tudo que envolver despertar na UTI, teoricamente, do ponto de vista físico e funcional, é quando o seu paciente ele é capaz de executar os comandos, tá bom?
Deixa eu só ver aqui. Tá, o pessoal no chat, mas é em relação à presença. E aí, Ismael, você me perguntou qual é o nome da escala? O nome é esse aí, Medical Research Council, tá bom? Medical Research Council é um conselho que é utilizado que se reúnem para criar escalas e formas objetivas de avaliação. A Medical Research Council, a MRC, ela é uma escala que avalia a força muscular em 6 movimentos: abdução de ombro, flexão de cotovelo, extensão de punho, flexão de quadril, extensão de joelho e dorsiflexão. 3 movimentos de membros inferiores, 3 movimentos de membros superiores. E todos movimentos funcionais, né? Você abduz, flexiona e estende. É movimento para higiene, para alimentação e etc. E na perna são os movimentos da marcha. Flexão de quadril, flexão de joelho e extensão para fazer o apoio e vai passando e fazendo a marcha. E ela vai fazer aquela utilização da graduação de força muscular da aplicação de resistência manual, de 0, nenhuma contração, até 5, a força normal, passando por somente visível ou palpável, sem gravidade, com resistência e a força normal. Então, essa é a Medical Research Council. Ela vai ser aplicada, cada um desses movimentos vai ganhar uma pontuação entre 0 e 5, então a gente pode ter 5, 5, 5, 5, 5, 5, um total de 30, e do outro lado, a mesma coisa, um total de 30 também do outro lado, que nos leva a uma possibilidade da MRC ter um total de 60 pontos quando a força é totalmente preservada. Eu tinha colocado anteriormente que o diagnóstico de fraqueza se dá quando a MRC é menor do que 48. E se você pensar em dividir esses 48 pelos 6 movimentos, a gente está falando de 8 em cada um deles, ou seja, 4 do lado direito e 4 do lado esquerdo. Então, a perda de um nível de força em cada um dos movimentos já caracteriza o indivíduo como fraqueza muscular adquirida na UTI. A título de curiosidade, para quem gostar dessas coisas mais históricas e do resgate da informação, a MRC não foi criada originalmente para esses pacientes gerais de UTI. Ela foi criada para avaliar a força muscular em pacientes com Guillain-Barré, ok? Habilidades funcionais e força Você em pode pacientes com repetir? Guillain-Barré. Oi? Você pode repetir a questão do resultado? Sim, sim, repito. Certo. Você vai pontuar de 0 a 5 cada um dos movimentos. E esses movimentos, eles são pontuados dos dois lados. Então, vamos supor que você avaliou a abdução do ombro. Aí foi 4. Ele vence a resistência, mas não tem força normal, do lado direito. Aí você vai do lado esquerdo, vamos supor que foi 4 também. Flexão de cotovelo, foi 4. E aqui do lado esquerdo, 4. Extensão de punho foi 5, do outro lado, 5. Flexão de quadril, 3, do outro lado, 3. Extensão de joelho, 3, do outro lado, 3. Dorsiflexão, 4, do outro lado, 4. Então, aqui eu estou fazendo um paciente bem simétrico para facilitar e para a gente entender. O total da MRC é o somatório de todas essas pontuações aqui, das 12 pontuações que foram feitas. 6 do lado direito, 6 do lado esquerdo. 3 de membro superior, 3 de membro inferior em cada lado. Então, eu somaria 4 com 4, com 4, com 4, com 4, com 4, 24, com 10, 34, com 12, 46. Então, esse paciente que eu desenhei agora, a MRC dele seria de 46. Então, ele é um paciente que tem, na pontuação, uma fraqueza presente, é menor que 48. Ela é bilateral e simétrica, então ela me leva a crer na fraqueza muscular adquirida na UTI. Falta só, a gente não tem, é um caso hipotético, eu excluir alguma doença de base que leve à fraqueza. Se ele não tiver nenhuma doença neurológica, osteomuscular, ele tem fraqueza muscular adquirida na UTI. Tá bom? Então, assim que a gente faz o somatório. sempre quando der abaixo de 48, vai ser fraqueza muscular. Diagnóstico de fraqueza, exatamente. Você tem uma fraqueza muscular. Tá bom? Se você tiver surgido dentro da UTI, ou bilateral e simétrica, porque pode ser 46 perdendo só de um lado. Bilateral e simétrica, surgiu dentro da UTI e não tem uma doença de base que leve à fraqueza, geralmente são neurológicas ou osteomusculares. Se não tiver uma doença dessas, essa fraqueza muscular que ele tem é fraqueza muscular adquirida na UTI. Ok? E ainda vamos além. Menos do que 48 é diagnóstico de fraqueza.
Menos do que 36, a gente está falando de diagnóstico de fraqueza severa. Tem uma outra caracterização ainda, da fraqueza mais significativa, da fraqueza severa. Ok? Apliquem MRC, é bem interessante. Então, ela foi criada para pacientes com Guillain-Barré. Depois, a gente já teve várias outras publicações que auxiliam aí e o quanto ela já é disseminada para dentro da UTI. Aí, até... Deixa eu ver se eu consigo... Acho que eu coloquei em cima aqui. Queria mostrar um negócio para vocês aqui, que às vezes é interessante. Uma das dúvidas que a gente tem é como aplicar isso nos nossos pacientes da terapia intensiva, né? Deixa eu só encaixar. Eu vou usar logo esses livros para poder... Eu tenho uma outra dúvida. Pode perguntar. Por exemplo, um paciente que não tem um membro inferior, então não tem os dois membros inferiores, como é que a gente faz essa soma? Certo, ótima pergunta. Existem algumas recomendações em relação à avaliação nessas situações especiais. Algumas situações especiais você vai ter que chegar à conclusão que não é possível avaliar o paciente, mas tem duas situações onde existe uma recomendação. A primeira delas é para amputação. Vamos supor que o seu paciente tem uma amputação aqui no antebraço. Então, ele não vai ter o movimento de extensão de punho. O que você faz? Se ele tem um outro braço preservado, você faz o que a gente chama de extrapolação. Você avalia o braço que existe, que tem o movimento, pega a pontuação do braço que existe e transfere ela para esse braço que não existe. Então, em amputações unilaterais, a gente faz extrapolação, tá bom? Isso é a recomendação que a gente tem. Para pacientes com paralisia, então vamos supor que o paciente ele ficou paraplégico, ele tem uma lesão medular e aí ele estava em casa, uma lesão medular. Aí ele pegou uma pneumonia e foi para a UTI. Pô, como é que eu vou fazer? Porque se eu tirar toda a pontuação de membros inferiores, ele vai ter, se ele for muito forte, ele vai ter 30. Aí, para pacientes paraplégicos, eles recomendam que você pegue a pontuação dos braços e dobre, coloque na perna, para você ver diagnóstico de fraqueza global. Essas duas recomendações existem. Extrapola se for para amputação, restrição, às vezes, o paciente está imobilizado, etc. Até duas extrapolações no mesmo paciente, mais do que duas não dá para avaliar. E paraplegia você pode puxar e dobrar. Okay? Essas duas recomendações que tem para essas situações específicas. Além disso, aí não é possível usar a MRC nesses pacientes. Tá? Como se resolve a questão de que a MRC não avalia cadeia posterior? Não, mas aí não é a avaliação, não é uma questão para ser resolvida, tá, Maria Luísa? O que acontece é assim, se você notou algum distúrbio da parte posterior, de cadeia muscular posterior do seu paciente, que precisa de intervenções, você faz a avaliação de grau de força muscular desse paciente, de 0 a 5, essa escala que a gente tem aqui, e você vai tratar aquele distúrbio específico. Por que ela não avalia? Porque ela é funcional, a MRC. Ela avalia os movimentos mais funcionais que a gente tem de membro superior e inferior. Abdução, flexão, extensão, e de membro inferior é para marcha. Então, ela foca nessas habilidades funcionais. Essa foi a escolha dos autores quando desenvolveram a MRC. Então, para grupos musculares, ou músculos, ou articulações que vão fora dessas 6 que são escolhidas aqui, você vai, de acordo com as demandas específicas do seu paciente, buscar avaliar, e aí, a partir daí, você vai tratar esses músculos específicos. Tá bom? Paciente biamputado suprapatelar, não tem MRC para ele, não tem como. Tá bom, Luiz? Porque ele vai ter mais do que 2 extrapolações, e aí na recomendação dos guidelines sobre como utilizar, eles dizem que você perdeu dado demais para você poder dizer que poderia passar. Porque se ele é biamputado suprapatelar, você vai botar quem no lugar da perna dele? Você vai conseguir avaliar somente flexão de quadril, né? Com o coto você consegue avaliar a flexão de quadril, mas você não consegue as outras. Então, você precisaria de 2 extrapolações de joelho e 2 extrapolações de tornozelo. Então, não é possível avaliar a MRC desse paciente. Não é que põe 0, não é possível. Ok? Aí, o que eu sugiro? A mesma coisa da avaliação da cadeia posterior.
não foi possível avaliar MRC, porém os movimentos tal foram possíveis, a pontuação é essa. Então, você esquece o somatório total e começa a trabalhar com avaliações individuais de grupos musculares ou músculos isoladamente ou articulações, tá bom? Porque aí você não tem como extrapolar esse tanto. Ok, pessoal? Carência da cadeia posterior, o que temos? Olha só, a cadeia posterior, a gente precisa entender que dentro da UTI, a gente está lidando com... A gente vai ver que os protocolos, eles são de atividades funcionais básicas. São os atributos funcionais mais primitivos que a gente tem. E eles envolvem movimentos simples. E esses movimentos foram escolhidos baseados nos principais movimentos funcionais que a gente tem. Por isso que não é específico. Porque se for botar da cadeia posterior, daqui a pouco a gente vai botar de outras coisas e a gente vai ter que fazer, eu não sei se vocês lembram, na minha época da faculdade tinha um livrinho chamado Kendall, Provas e Avaliações Musculares. E aí você vai ter que fazer uma avaliação de músculos isolados, que não são nem viáveis na UTI por causa do posicionamento do paciente. Não são viáveis. Como é que você vai avaliar? Então, daqui a pouco a gente está avaliando o piriforme, a gente está avaliando outros, ok? Professor, mas quando temos esses valores por membro amputado para avaliação e usarmos essa pontuação para algum estudo, não tira a validação? Pela recomendação, não. Porque você pode até duas extrapolações e você sempre vai identificar. Agora, se for para um estudo, Fernanda, você, pesquisadora, vai ter que decidir. O grupo de estudos vai ter que decidir se vai utilizar esses pacientes que fazem extrapolação. Vocês podem determinar como critério de exclusão, se for para estudo, tá bom? Na plegia, você pega dos braços, Luiz. Quando é lesão neurológica, paraplegia, pega dos braços e repete. A dinamometria não poderia responder pela força no caso de um paciente bioamputado? Para diagnósticos, perfeito. Para pesquisa, perfeito. Mas para direcionamento do tratamento, não. Ok? Você não vai saber especificamente qual grupo muscular que você precisa trabalhar mais. Só uma dúvida. Às vezes, na prática do dia a dia, quando avaliamos um paciente muito idosa, criamos uma ideia de que essa paciente não pode ter um RMC de 60, mas às vezes essa paciente é totalmente independente funcional. Eu acredito que ela possa sim ter 60, porém dentro da realidade. Gostaria de saber mais sobre isso. Laura, é o seguinte, e isso é muito bacana essa discussão, tá bom? É difícil, mas é muito bacana. Veja que a escala é assim: 3 é movimento ativo contra a gravidade. 4 é movimento ativo contra a gravidade e resistência. E 5 é força normal. A força normal dessa idosa de 80 anos não é a força normal do Charles do Bronx que vai lutar amanhã. Não é. Entenderam? Então, essa graduação manual que a gente usa da avaliação, ela tem que levar em consideração o paciente. Tem algumas referências, inclusive, não de MRC, de avaliação de força geral, que dizem assim: 4 é resistência leve, 5 é resistência maior. Então, sim, essa senhora pode ter 60. Dentro da possibilidade dela, ela pode perfeitamente ter 60 de MRC. Você vai ter que tentar descobrir o que é a força normal dela. Aí você consegue chegar nessa avaliação mais precisa. Bom? Alguém mais? Eu acho que passamos todas as perguntas aqui, né? É proporcional. Vejam, está escrito ali, é força normal. Normal para quem? Para aquela idade, para aquela pessoa, para a massa muscular que a pessoa tem, e etc. Então, é você contextualizar o paciente na sua avaliação. É isso que você está fazendo. Tá bom? O que eu falei que eu queria mostrar para vocês, a gente teve uma possibilidade de fazer uma publicação, acho que foi em 2020, isso aqui, no Profísio, no livro Profísio, e uma das dúvidas é que a MRC você teria que ter um paciente capaz de se sentar para fazer, e os nossos pacientes da UTI não têm isso. Então, a gente pegou as recomendações do De Jong, em 2002, no trabalho que fala sobre avaliações musculares, e a gente fez uma adaptação. Eu acho que não vai dar para ver muito bem agora, mas para quem quiser, esse é o Profísio Ciclo 10, volume 3, a gente publicou e fez uma série de fotos direcionando como separar o nível 1, do 2, do 3 e do 4 para os pacientes que não conseguem sair do leito. Então, aqui tem mostrando para cada um dos movimentos
Tipo, olha, esse movimento você apoia o braço, esse aqui você deixa o paciente fazer assim, esse aqui você diminui a cabeceira e vai tirar a ação da gravidade e tal. Então, para os 6 movimentos de cada lado, né, você vai aplicar, mas para os 6 movimentos, a gente tem aqui fotos ilustrando como a gente deveria fazer cada um desses movimentos. Eu vou usar só um como exemplo. Aqui a gente tem a abdução do ombro. Aí, para o grau 1, a abdução do ombro, você vai palpar o deltoide e vai ver se tem uma contração no deltoide. Sentiu uma contração. Para o grau 2, tem que ser contra a gravidade. Então, abaixa a cabeceira e faz um movimento arrastando o braço do paciente na cama. Para o grau 3, a gente precisa sem resistência, mas vencendo a gravidade. Cabeceira elevada a 45 graus, pede o paciente para levantar o braço. E o grau 4 e 5, que é aplicando resistência, você vai vir aqui e vai aplicar. Tem alguns autores que sugerem que o local onde você coloca a resistência vai mudar o 4 para o 5. E olha a resolução aí para o caso da senhora. Se você coloca mais próximo da articulação, é grau 4. Se você coloca mais distante, se aumentou a alavanca, seria grau 5. Então, tem autores que usam essa maneira de separar o que é grau 4 do grau 5. Aí pode ser uma resistência leve nos 2 pontos. Ok? Então, MRC é, sem sombra de dúvidas, a ferramenta que a gente tem para uma das melhores ferramentas para avaliação da força muscular. O dinamômetro é muito interessante, mas ele serve para diagnóstico global e acompanhamento da evolução terapêutica. Eu gosto da MRC porque eu avaliei. Aí, deixa eu até, será que se eu voltar aqui, vai aparecer? Ah, vai aparecer. Esse paciente que eu dei o exemplo aqui para a gente. Eu vou mudar a cor aqui para falar. A fraqueza maior dele está aqui. Inclusive, se ele ganhar um ponto em cada um desses movimentos aqui, ele for para 4, ele vai ganhar 1, 2, 3, 4. Vai ganhar 4 pontos, o somatório vai ficar em 40, vai ficar em 50. Então, esse indivíduo deixa de ter fraqueza e passa a ter um quadro, uma redução da força, mas que não é um diagnóstico de fraqueza. Então, eu posso muito bem pensar flexão de quadril e extensão de joelho. Ponte, sentado, esticando a perna, deitado, trazendo o joelho em direção ao tórax, e aí você começa a ganhar força de uma maneira funcional com o paciente. Por isso eu gosto muito da MRC, porque ela leva você ao direcionamento da sua estratégia de conduta. Não é? Que bom que depois voltar aos desenhos aqui, a gente já usa isso como exemplo. Bom, eu vou seguindo, se tiverem dúvidas, é isso aí, usem o chat mesmo. Bem interessante ver o movimento assim, do pessoal participando ali. E quando a gente vai falar de reabilitação, então, isso aqui é uma das imagens mais interessantes para mim, é que os indivíduos, ainda mais no Zoom, que a gente pode rabiscar, ela passa a ser mais interessante ainda. Os indivíduos têm a sua massa muscular, e essa massa muscular, ela é muito boa nos indivíduos saudáveis, ela é reduzida em indivíduos com doenças crônicas, e as doenças agudas, principalmente quando tem pessoas idosas, que a nutrição está inadequada, que ficam imóveis no leito, que tem sepse, uso de drogas, que tem processos inflamatórios significativos, esses pacientes perdem mais ainda massa muscular. E aí chega um certo ponto que a perda de massa muscular é tão significativa que ele ultrapassa a linha funcional. Ou seja, ele perde função. Ele está tão fraco que ele não consegue levantar, ele não consegue sentar, ele não consegue transferir, ele não consegue fazer as coisas dele funcionalmente. E aí os indivíduos que conseguem sobreviver à doença crítica, eles demoram um tempo muito grande para ganhar massa muscular de novo e para, quem sabe, se recuperar funcionalmente, atravessar essa linha. De 1 a 5 anos é o tempo de prejuízo detectado depois da alta da UTI. É muito tempo. Uma pessoa internar por uma pneumonia e 4 anos depois essa pessoa está usando um andador. É algo assustador isso, né? Se não for pensar que ela não tinha nenhuma lesão ósseo-muscular. E aí, por que é interessante essa imagem? Porque a gente começa a entender, então, que se eu tiver uma intervenção organizada, sistematizada, precoce e progressiva, eu vou fazer com que a perda de massa muscular seja menor. Consequentemente, olha só, daqui até aqui era o tempo que eu... Opa! Não ficou muito reto, não, né? Daqui até aqui é o tempo que eu precisava para me recuperar e voltar para a minha linha de função. Quando você tem um protocolo de mobilização, você precisa de um tempo daqui até aqui. Olha como você encurta o tempo necessário para retornar, para restituir a funcionalidade, as funções do paciente. Então, esse é o grande papel dos protocolos de reabilitação e é nisso que a gente vai
entrar agora um pouco mais de cabeça. Antes de entrar no protocolo, eu sei que 2015, do ponto de vista de evidência científica, já está um pouco atrás, mas eu gosto desses dois trabalhos. É assim, lá na Nova Zelândia, na Austrália, na Oceania no geral, eles publicaram um trabalho em 2015 mostrando assim, olha, 192 pacientes em ventilação mecânica, 84% sequer eram mobilizados, eles não eram mobilizados em 2015, é praticamente todo mundo. E mostra o uso excessivo de sedação, falta de protocolos guiados, cultura do imobilismo, tudo aquilo que a gente vive aqui também. E que só 2% dos pacientes em ventilação mecânica efetivamente chegavam a levantar e deambular na UTI. Então é muito baixo. 2% não chega a 4 pacientes. 192 pacientes, nem 4 conseguiram deambular. Aí você fala, pô, isso aí é assustador e é fora, né? Onde geralmente tem mais recursos e tal. No mesmo ano, no Journal of Critical Care, teve uma publicação da equipe de São Paulo também, né? Em parceria com o pessoal da Austrália, mas o pessoal de uma UTI de São Paulo publicou como era o cenário na UTI de São Paulo. E aí, lá na UTI de São Paulo, pegaram 120 pacientes ventilados. A diferença, citam que 90% eram submetidos à mobilização, então a gente mobilizava e lá não, só que a gente tinha muito evento adverso no Brasil, 24% é uma taxa extremamente elevada, e no Brasil a gente tem muita cultura de que exercícios miolinfocinéticos e mobilização passiva entraria dentro dos programas de reabilitação. Então a gente diz que mobiliza muita gente, mas não necessariamente é mobilização efetiva. E no final das contas, o que é mais marcante é isso aqui, ó. 2% dos pacientes entubados deambulam. Então, a gente não está diferente. O cenário é ruim lá e é ruim aqui. Pelo menos era assim em 2015, né? Cada vez vem melhorando. Mas é muito bacana que esses pesquisadores foram muito ousados e olha o que eles estão trazendo. Pacientes ventilados. Entendam que na literatura a evidência é mais voltada para os pacientes em ventilação mecânica e toda vez que se fala de mobilização, é de mobilização ativa. É isso que a literatura traz. Mobilização passiva e pacientes que não estão em ventilação mecânica, eles evoluem facilmente a parte motora, ou, se eles forem muito graves, eles, mesmo não estando em ventilação, eles não vão ser mobilizados. É meio que claro isso na literatura, certo? Então, com esse cenário e essas realidades, vamos começar a trazer um pouco das evidências científicas. Em 2019, a gente tem a publicação de uma revisão sistemática, essa daqui, tá bom? Efeitos da mobilização precoce em pacientes críticos. E com meta-análise, né? Com análise estatística. São 19 trabalhos, se eu não me engano, que foram estudados nessa revisão, e os autores separaram todos esses pontos aí. Força muscular, funcionalidade, complicações, tempo de VM, tempo de UTI, tempo de hospital e mortalidade. O que está em verde para vocês é o que os trabalhos foram, na sua compilação de dados na meta-análise, mostraram melhora. Então, fazer mobilização precoce melhorava a força muscular, a MRC dos indivíduos era maior e tinha menos diagnóstico de fraqueza muscular adquirida na UTI. Fazer mobilização precoce melhorava a funcionalidade. Os artigos que foram incluídos de funcionalidade usavam a escala, o índice de Bartel. Não é um índice apropriado para a UTI, mas até então, publicação de 2019, então antes disso, a gente estava caminhando ainda nas avaliações funcionais. Uma revisão, se fosse publicada hoje, ela teria capacidade de usar a FSS, a PFIT, a IMS, teria outras escalas mais específicas. Mas melhorou a funcionalidade mesmo com Bartel. Reduziu complicações, TVP e TEP, reduziu úlcera por pressão e reduziu taxa de pneumonia associada à ventilação mecânica. Reduziu o tempo de internação na UTI e o tempo de internação hospitalar. Deixa eu ver aqui se eu coloquei qual é esse tempo, senão eu falo. O tempo de UTI, em média, 1,8 dias, e o tempo de internação hospitalar, em média, 5 dias. É o que reduz. Então, se você tem um protocolo, seu paciente vai sair 2 dias antes do que ele sairia na UTI. E aí, pergunte para um dono de hospital ou para um gestor o que ele acha disso. Ele vai achar o máximo. Pode ser público ou privado. É o máximo. Você tirar o paciente 2 dias antes da UTI, se for público, você tem fila de espera de central de regulação rodando. E se for privado, você tira um paciente que já está bom e bota um paciente novo,
que roda exame, que faz procedimento, que tem maior rentabilidade para o hospital também. Paciente muito tempo na UTI não é bom para o hospital particular, não, viu? É muito ruim. É a hora que começa a cair a rentabilidade do paciente no hospital, ok? Porém, a revisão mostrou que a gente não tem impacto no tempo de ventilação mecânica e na mortalidade, tá bom? Qual o organograma? Esse aqui? Tá? Porque alguém perguntou, Laura perguntou aí. Esse aqui é um artigo, tá? Esse artigo aqui, ó, foi publicado no Nursing in Critical Care, ok? E aí, desses que não apresentaram melhora, com certeza o que a gente não vai melhorar é a mortalidade. Porque a mortalidade do paciente da UTI está atrelada à gravidade do paciente. Então, se o paciente chegou lá com lactato de 12, não adianta você fazer mobilização, nem tem indicação de mobilização e ele vai morrer por causa da acidose lática. Não vai impactar ele movimentar ou não. O tempo de ventilação mecânica mostrou que não houve diferença. Acho que a gente tem um caminho ainda aí e que pode ser que estudos mais futuros eles impactem um pouco sim no tempo de ventilação mecânica, porque a gente já tem algumas evidências interessantes da relação entre força periférica e força muscular respiratória, né? Então, a gente está caminhando também para mostrar isso. A última revisão sobre treinamento muscular respiratório, inclusive, ela incluiu trabalhos que usavam treinamento de musculatura periférica para avaliar a força da musculatura respiratória. Okay? Então, isso é uma revisão recente, com dados extremamente importantes dos efeitos da mobilização precoce nos pacientes de UTI. Tem um outro trabalho, e aí vocês estão vendo alguns nomes se repetem muito, a Carol Hudgson. Carol Hudgson é uma das maiores pesquisadoras também na área. E aí, nesse trabalho aqui sobre manejo da fisioterapia em pacientes com fraqueza muscular adquirida na UTI, e aí os autores chegam a uma conclusão muito bacana mesmo, que tem coisas, que não tem efeito baseado em estudos de alta qualidade metodológica, ensaios clínicos randomizados de alta qualidade metodológica. O que não tem efeito? Reabilitação somente pós-UTI. Eu espero passar a UTI para reabilitar meu paciente depois. O que não tem efeito? Começar a reabilitação na UTI depois de 5 dias. É o famoso parecer. Minha UTI não tem fisioterapeuta, quando o paciente está fraco, eu chamo um fisioterapeuta, para o cara ir lá uma semana e tal depois. Isso não tem efeito positivo. O que tem efeito positivo? Vou começar pelos estudos de não necessariamente tão grande qualidade metodológica, que estamos construindo, mas que tem efeito positivo. Estimulação elétrica, o uso de cicloergômetro e o treinamento muscular inspiratório depois que o paciente sai da ventilação mecânica. Todas intervenções de reabilitação. O que tem efeito e que tem ensaios clínicos de elevada qualidade? Treinamento muscular durante o período da respiração, para facilitar o desmame e a saída do ventilador, e a reabilitação do paciente clínico que começa em até 3 dias depois da admissão. Então, o tempo de estabilização geralmente é de 1 a 3 dias. Tem que começar aí. Então, se você perguntar qual é o momento ideal, começar assim que possível dentro desses 3 dias. Colocaria 2 para você não ter tempo de passar e chegar lá na frente e se arrepender que a reabilitação não começou mais precocemente. Tá bom? Treinamento muscular respiratório, interessantíssimo. Eu tive uma resposta no pós-Covid associando treinamento com exercício, mobilidade em bicicleta, nível ambulatorial. Perfeito. E não só ambulatorial, a gente está cada vez mais colocando essas relações da musculatura respiratória com a musculatura periférica. Se você fortalecer o músculo periférico, você vai ter uma melhora dos músculos respiratórios e vice-versa. Então, vem entrando cada vez mais, tá? O que eu acho da gravidade, da avaliação da gravidade por escala SAPS, Apache? Você pode, inclusive, para a reabilitação do paciente, mirar a nossa visão em pacientes realmente viáveis, assim, impactar pelo menos no tempo de hospitalização. Olha, quem perguntou? Luiz. Luiz, eu acho que a nossa determinação não tem que entrar pela gravidade, não. Tá? Por quê? Porque aí como é que a gente vai fazer? Então, quer dizer que o paciente mais grave, a gente vai deixar de atender esses pacientes, mas eles também têm potencial de recuperação. Quem vai determinar vão ser critérios de segurança. Os critérios de segurança que vão te dizer, porque a gravidade em si, você tem paciente que não tem critérios de contraindicação, ou seja, viável mobilizar, mas que são graves. E tem pacientes que nem são tão graves, mas que têm critérios específicos, entendeu?
Então, quem determina são os critérios. A utilização das escalas de gravidade, para a gente da fisioterapia, ela tem muito fim ciência, né? Para guiar nossas metas terapêuticas, não. Se você já olhou bem como funciona o SAPS, o Apache, eles vão desde avaliações de exames, idade, e um monte de coisas desse tipo que não vão determinar as nossas condutas, não. Tá bom? Pacientes com flutter ou fibrilação atrial ou outra complicação cardíaca. Não. Contraindicação absoluta? Não. Não. Eu acho que eu vou chegar aqui num trabalho que fala sobre os critérios de segurança. São pouquíssimas situações onde é contraindicada a mobilização, tá bom? As arritmias, geralmente as bradiarritmias ou taquiarritmias com sintomas presentes e em uso de medicações, elas levam o paciente a ser contraindicado. Mas se tiver estável e tem um FA, e tomou a amiodarona e está estável, ele não tem contraindicação nenhuma, ele é totalmente liberado para se mobilizar, tá? Não seria por isso que a reabilitação não pode impactar em mortalidade? Mas aí, Luiz, você vai ser muito tendencioso se você botar lá e falar assim, olha, hoje eu só boto pacientes com Apache menor do que 10 na reabilitação. Aí vamos ver se melhora a mortalidade? Mas eles vão ser melhor da mortalidade porque eles têm um Apache menor, entendeu? Então, você vai estar selecionando os pacientes que você tem certeza que vão se dar bem. Então, é óbvio que o resultado vai ser de melhora da mortalidade. O que quer dizer esse resultado da mortalidade? É que você não pode usar a reabilitação pensando em reduzir mortalidade dentro da UTI. A gente não tem esse impacto. A mobilização não consegue fazer isso. Então, a gente tem que pensar na mobilização para melhora funcional e daquelas outras variáveis todas que a gente tem. Aí a gente consegue melhores resultados. Pacientes cardíacos, eu coloco, Fernanda, mas ela não é específica de pacientes cardíacos. Ela vai estar aqui na aula. Eu não sei aonde não, mas ela está. Se ela não tiver, eu abro no outro slide que tem aqui, eu mostro para vocês. Critérios de segurança para a mobilização dos pacientes. Mobilização ativa de pacientes em ventilação mecânica e pacientes mais graves. Tá bom? Qual a minha opinião? Mas qual a opinião é meio perigoso. Minha opinião é que o Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil. Essa é a minha opinião sempre. Sobre a continuidade da mobilização dos protocolos implantanistas que vão apenas... Vamos falar sobre isso. Eu não vou queimar agora não, tá, Marcelo? Porque tem um trabalho aqui que fala um pouco sobre isso, tá bom? É muito difícil a continuidade mesmo. É péssimo. E não... Resumindo, não tem que ser assim. Tem que ser contínua. E principalmente estratificada ao longo do dia em pequenas sessões. Tá? Exatamente. Flamengo campeão não é uma opinião, é uma evidência. Muito obrigado pela correção, hein? De altíssimo grau. Outro ponto que vê são plantonistas focados em... isso tem demais. A gente poderia fazer uma discussão aqui, e aí a Patrícia falou isso mais cedo, que é a nossa função, é nosso empoderamento, é nosso DNA, é a reabilitação. Então, se a pessoa quer cuidar só do ventilador e não vai mexer na função, amigo, o cara vai ter mais pneumonia, ele vai ter mais TEP, ele vai ter mais úlcera de pressão, ele vai ter fraqueza, e aí tem dados que depois que ele sai da UTI, a mortalidade é pior quando a funcionalidade é pior. Eu não vou ficar mostrando, vão achar que eu estou fazendo propaganda. No último Profis, eu escrevi um capítulo com a minha esposa sobre prevenção de readmissão, e o principal ponto é defunção. O paciente que sai da UTI com mais funcionalidade, ele reinterna menos. Ponto final. Então, o foco na ventilação mecânica, posso fazer um paralelo para vocês entenderem? Esse aqui é um artigo de implementação de protocolos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quem cuida do ventilador não é o fisioterapeuta. E nem é o médico. É uma outra profissão, que é o terapeuta respiratório. E para quem já foi por lá e já visitou e já conversou, geralmente o salário inicial é menor do terapeuta respiratório do que do fisioterapeuta, porque a importância é outra. Ok? Então, é muito ruim esse ponto que você citou, Marcelo, ele é muito frequente e ele precisa mudar. Agora, ele precisa também tirar uma sobrecarga de trabalho dos fisioterapeutas da ventilação para que eles possam reabilitar mais, né? Se o cara tem que cuidar de ventilação de 10 pacientes, 15, 20, ele não vai ter tempo de reabilitar. Esse trabalho aqui, ele pegou 3 hospitais dos Estados Unidos, o Wake Forest, o Johns Hopkins e mais um, que é o da Califórnia, aquele que a gente viu a foto, e ele implementou programas, protocolos de reabilitação. E eles chegam à conclusão que, como reduz a internação, olha, é tudo parecido, a revisão sistemática, a evidência científica não foge da realidade. Mais ou menos 1 dia e meio no Wake Forest e mais ou menos 2 dias no Johns Hopkins. E eles citam valores.
No Wake Forest, uma redução em 9 meses ou 10 meses, um ano, não vou me lembrar agora, de $504 mil. E no Johns Hopkins, eles fazem uma simulação, né, de custos que poderia economizar até 3 milhões e 700 mil reais por ano com a implementação de reabilitação. Então, vejam vocês, dá para a gente pleitear um salário um pouco maior, né? Se o que a gente faz economiza 3 milhões de dólares, acho que dá para cada fisioterapeuta ganhar 20 mil e tranquilo. Ainda mesmo assim, o hospital vai economizar muito, né? Então, a gente precisa desse tipo de evidência também para negociar com os nossos gestores melhores qualidades de trabalho e valorização de todas as formas. Só que tem uma pergunta que não quer calar. Se a gente sabe de tudo isso, por que se mobiliza tão pouco? Por que isso ainda não é tão claro no dia a dia da terapia intensiva? Provavelmente, quem determina isso é a presença de barreiras e a presença da cultura do imobilismo. E a gente vai diferenciar agora barreira do que é contraindicação. Barreira é todo o processo é toda característica ou toda situação que torna o processo de reabilitar mais difícil. Exemplos: um paciente muito obeso, obesidade mórbida, 200 quilos, é uma barreira. Não é fácil você colocar um paciente de 200 quilos entubado sentado na beira do leito. Um paciente que tem as situações cardíacas, como você perguntou, Fernanda, ele está em FA, está usando amiodarona. É difícil mobilizar esse paciente, não é fácil. Então, isso tudo é barreira. Mas, ao mesmo tempo, as barreiras são mutáveis. A gente consegue contornar as barreiras com algumas atitudes. Bota uma medicação, peço ajuda, uso guindaste, etc. Ok? Mudo o treinamento da equipe. As contraindicações propriamente ditas, essas não são mutáveis. Elas são mutáveis ao longo do tempo, com a evolução do paciente. Mas se ela está presente, ela não deve ser desconsiderada, ok? E a gente vive, sim, uma cultura do imobilismo, uma cultura de que é mais fácil deixar o paciente quieto, que isso seria melhor para a recuperação dele. E eu queria fazer um apelo aqui, a gente tem um monte de fisioterapeutas, né? Nesse momento, a gente está com 90 fisioterapeutas na sala. Uma das coisas que mais me dói é quando a gente está num plantão, numa passagem de plantão, e aí você fala assim, esse paciente ele foi mobilizado? E fala, não, por quê? O médico achou melhor não mobilizar. Mas como é que foi essa conversa? Não, eu perguntei para ele, ele disse que era melhor não. Poxa, não é um outro profissional que determina a nossa atuação, é o nosso conhecimento a respeito de barreiras, contraindicações, que vão fazer você determinar qual é o momento ideal desse paciente se movimentar. Então, invistam o tempo, o estudo de vocês para determinar quais são as reais contraindicações, tá bom? E quando alguém... E por que o médico, o enfermeiro, eles vão falar para você não mobilizar, no geral? Porque eles vão falar, é muito perigoso, esse paciente vai perder o acesso, ele vai perder o tubo, e vai vir aquele monte de desculpas, né? Uma energia gigante para as desculpas acontecerem, mas aí você vai levar esse trabalho aqui e vai deixar ele pendurado lá na sua UTI. Olha que bacana, uma revisão sistemática, com meta-análise, isonomia da profissão, isso é bem discutível, tá, Luiz? Mas tem que ter a atitude profissional e o domínio do conhecimento para que a gente possa ter isso. Então, eu estou falando isso para vocês pleitearem isso na unidade de vocês. Não é o fisioterapeuta que não é falando, posso fazer isso? Poxa, se o fisioterapeuta está me perguntando se pode, ele não sabe, eu não deixaria, né? Imagina se o médico chega para mim e fala, eu posso fazer um antibiótico tal? Eu falo, aí, meu amigo, melhor você não fazer, não. Se você não sabe, eu não colocarei minha mão no fogo para você fazer, não, né? Você vai testar algo que você não sabe. Aí vocês levam esse trabalho aqui e penduram lá para aqueles que gostam das desculpas de que é perigoso. Revisão sistemática, com mais de 48 publicações, mais de 7.500 pacientes, mais de 22 mil sessões de mobilização ou reabilitação. 0,6% das vezes teve eventos adversos. Ou seja, é extremamente seguro mobilizar um paciente crítico. E essas alterações que foram apresentadas eram alterações relativamente simples. Mudanças hemodinâmicas, taquibradicardia, hiper ou hipotensão ou queda da saturação, todas sem impacto clínico relevante. Voltava o paciente para o leito, melhorava. Dava FiO2, melhorava. Então, assim, mobilizar um paciente, ela tem um baixíssimo impacto em eventos adversos. Lembra que o trabalho que eu mostrei para vocês tinha uma taxa de 24%. Então, alguma coisa no critério de segurança não estava bem estabelecido. Mexer em todo mundo é perigoso. Você tem que mexer naqueles que realmente precisam
e a gente vai ver agora no nível que o paciente pode receber atendimento. Ok? Tá aí, ó, para quem estava perguntando sobre a referência, né, de qual paciente eu posso mexer ou não posso mexer. Então, é de 2014, mas 8 anos se passaram, a gente utiliza isso aqui ainda. Juntaram-se vários profissionais que são experts no assunto, de médicos a fisioterapeutas, a reabilitadores e etc. E eles publicaram um consenso sobre os critérios de segurança para mobilização ativa no leito e fora do leito de pacientes em ventilação mecânica. E os autores didaticamente fazem um negócio muito fantástico, que eles usam um semáforo, um sinal. Eles falam assim, olha, sempre que for verde, tá? Sempre que for verde, mobilização é segura. Os benefícios são muito maiores do que qualquer risco. Então, esse verde, o fisioterapeuta tem que saber, ele não tem que pedir ninguém para mobilizar um paciente que seja verde. Ele sabe que o paciente pode ser mobilizado de maneira segura. O vermelho cuidado, o risco de eventos adversos é tão grande que ele sobrepõe os benefícios da mobilização e reabilitação. Então, é contraindicação. Vermelho é contraindicação. Esse momento não é a hora de se mobilizar o paciente. E o amarelo entra a necessidade do trabalho em equipe. Você tem que botar numa balança e ver para aquele momento se vale a pena correr o risco de eventos adversos ou não, tá bom? Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo já algumas vezes e eu acho interessante. Paciente internou, paciente oncológica, que já era plaquetopênica e anêmica de base, e chegou para a gente com uma plaqueta em torno de 10 mil, 8 mil, 9 mil, e fazia reposição de plaqueta, transfundia plaquetas, e essa plaqueta não melhorava. A paciente estava no ventilador mecânico, 7, 8 dias de ventilação mecânica, a paciente idosa, e a força dela estava indo embora, periférica e força muscular respiratória. Então, a gente não conseguia treinar nada, porque a gente estava assumindo que essa plaquetopenia era algo que contraindicava a mobilização. Só que chegou um momento que a gente teve que entender que ela não era vermelho contraindicação, ela é amarela. E aí, quando a gente jogou a discussão para a equipe, todos chegamos à conclusão que a paciente ela ia morrer pelos efeitos do ventilador e da imobilização, então que valia a pena correr o risco de qualquer sangramento. Então, a gente toma uma decisão que, naquele momento, a intervenção vai ser feita. Então, os autores criaram isso, e aí tem uma série de pontos, são páginas e páginas, e eu sugiro, inclusive, se vocês quiserem fazer a leitura já em português, a Sobrafir publicou durante a pandemia, um dos documentos foi sobre mobilização dos pacientes com Covid. E eles fizeram a tradução deste documento aqui, desse artigo. Os critérios adotados foram trazidos desse artigo. Então, lá já tem em português e separado cada um das colorações, tá bom? E aí, quando você me perguntou, Fernando, sobre fibrilação e etc., aqui tem um resumo das condições que contraindicam atividades no leito e fora do leito, atividades, né, mobilizações ativas, realmente são contraindicações. Então, vejam que, segundo os autores, essas são as 8 condições aonde você não deveria mobilizar ativamente nem no leito e nem fora. Tem algumas lá que você no leito mobilizaria, mas não tiraria do leito. Mas nem no leito e nem fora, posição prona, emergência hipertensiva em uso de drogas, bradicardia guardando marca-passo, agitação psicomotora, perigoso para o paciente, para os profissionais, hipertensão intracraniana ativa monitorizada, lesão medular antes de uma fixação, crises convulsivas epilépticas e sangramentos ativos descontrolados, que são todos óbvios. Né? Você não vai mexer numa pessoa durante uma crise convulsiva. Você não vai botar o paciente para dobra a perna para mim na posição prona. Vou tirar a sedação dele pronado, agora eu vou ficar dobrando a perna lá de barriga para baixo. Não faz o menor sentido. Essas, segundo essa evidência, são as reais contraindicações de mobilizações ativas, no leito ou fora do leito. O resto é passível de discussão, ou não é contraindicação nenhuma. Tá bom? Vejam que é muito pouco. Então, a gente tem que parar de deixar que situações que são barreiras passem a ser entendidas como situações de contraindicação. Okay? Sancler. Opa, fala, Fábio. Ficou no mudo aqui. Tá me ouvindo? Posso falar uma ouvindo, coisa rapidinho?
Tudo bem? Tudo bom. Um pouquinho sem voz, mas estou bem. Uhum. Você falando um pouquinho dessas contraindicações, né? E aí você falou da agitação psicomotora. E uma coisa que a gente discute bastante à beira-leito, porque quando você fala em mobilização precoce, você pensa em estar mobilizando o doente ali nas primeiras horas, ali 24, 48 horas de internação. E às vezes essa agitação, ela é por dificuldade de manejo de delírio da equipe médica, né? Uhum. A gente até quer fazer as ações pertinentes à fisioterapia para melhorar esse delírio dos doentes, mas às vezes a gente tem a barreira do doente mesmo pela agitação. Uhum. Na sua experiência, como é que você faz isso à beira-leito, né, de mobilizar esse doente precocemente versus essa agitação psicomotora com a equipe multi? Certo. Bem bacana a sua colocação, Fábio. E até eu vou voltar a um convite que eu fiz no começo. Essa semana, o podcast, a gente lançou exatamente um episódio sobre delírio e, e estratégias não farmacológicas que os profissionais deveriam tomar. Então, existe um pacote de medidas que a gente pode fazer para reduzir o delírio dos pacientes na UTI, que não envolvem somente a parte medicamentosa gerenciada pelos médicos, né? Mas você tem luminosidade, preservação do sono, trazer o paciente para a realidade com explicação de coisas que sejam reais, o uso da tecnologia assistiva que o paciente usava anteriormente, a presença da família e um dos principais, que é a mobilização precoce. Agora é difícil porque você tem que engajar, essas ações têm que vir de todos os profissionais, né, para que você consiga fazer isso, e assim você consegue minimizar o delírio, a probabilidade do delírio acontecer. Associado a isso, a gente tem as medidas farmacológicas. E as medidas farmacológicas têm algumas medicações que ajudam e tem a privação de outras que são muito importantes. Se a gente for ver hoje, eu perguntar aqui, eu tenho certeza que todo mundo na UTI lida muito com pacientes usando Dormonide, que é o midazolam, que é um benzodiazepínico, que é um dos maiores potenciais para desenvolvimento do delírio. Então, esse manejo medicamentoso deveria acontecer pelos médicos e essas estratégias para a equipe. E o que a gente pode fazer do ponto de vista da parte motora? Se a agitação psicomotora, né, o RAS mais 2 ou para cima, é uma contraindicação de mobilizar, eu tenho que pensar ali no meu manejo com o paciente para que ele possa aceitar melhor. Então, se não houver a possibilidade dessas ações não farmacológicas junto com a parte medicamentosa, Fábio, eu sugiro que você não evolua a progressão de mobilidade, porque se o paciente se mantiver agitado, e principalmente se for por delírio hiperativo, esse delírio vai fazer com que ele coloque em risco tanto ele mesmo quanto os outros. Mas eu sugiro que você faça uma estratégia das intervenções de mobilização bem mais lentas, as progressões, porque aí o indivíduo vai se readaptando às questões de mobilização e mesmo às vezes em delírio, ele vai conseguir aceitar. E aí você consegue levar ele para minimizar o delírio por meio dessas ações. Então, eu sugiro assim, mas meu paciente tem capacidade de andar, mas ele está no RAS mais 2. Não trace essa estratégia de deambular como a estratégia adequada para ele naquele momento. Regrida um pouco na progressão do exercício, para que você tenha mais controle e domínio sobre o paciente e, quem sabe, ele vá se readaptando, se reestruturando para conseguir chegar no nível mais avançado. Tá? Agora, invista na equipe, nessas ações não farmacológicas. Luminosidade, preservação do sono, relógio na parede, participação da família. Quando a gente fala de tecnologia assistiva, o paciente usava óculos. Por exemplo, eu tenho que usar óculos hoje em dia o tempo inteiro. Se eu tirar o óculos, eu não consigo ler, eu não vejo de longe. Então, essas medidas todas, às vezes, conseguem fazer com que o seu paciente diminua o delírio hiperativo e você consiga evoluir e progredir aí nas ações de mobilização. Tá? Não, perfeito. É assim, uma das nossas UTIs, a gente tem feito esse trabalho multi, né? Porque todas essas ações, às vezes, acontecem, mas não o tempo todo, né? Obviamente. Mas a gente tem feito um trabalho multidisciplinar e é muito difícil você explicar para todo mundo o que é mobilizar, o que é mobilização e eles se envolverem nisso, né? Principalmente a equipe Entender, né? médica, que é um pouco mais nova, né? E ter esse manejo, né? É difícil. Mas é esse o Muito caminho. A difícil. gente tem feito isso e a gente hoje faz um indicador sobre isso para a gente melhorar a nossa qualidade de assistência o tempo todo
e diminuir o delírio e aumentar a mobilização deles, né? Perfeito. E aí você entra num ciclo que é um ciclo positivo, né? Quanto mais você mobiliza, menos delírio você vai ter, e quanto menos delírio você tiver, mais você vai conseguir mobilizar, né? É um ciclo positivo, é o contrário do ciclo do imobilismo, né? Bem legal. É isso aí, eu acho que a gente tem que investir o máximo nisso para que a gente possa mudar a forma de ações das boas práticas. Ó, vendo que a Gabriela compartilhou aqui, então, o documento da Sobrafir, né? Então, vocês podem ver aí que é exercícios de mobilização e tal, e vai ter a tradução desse artigo lá. Aí o Luiz perguntou sobre a droga como barreira. O valor de corte de 2 microgramas por quilo tem evidência de segurança para exercícios ativos? Não, Luiz. Tem um outro trabalho que fala sobre utilização de drogas, e a maioria mostra o quanto é seguro, e barreira é diferente de contraindicação. Então, não tem barreira que é valor de corte. Ou é barreira ou é contraindicação. Dê uma olhada aí no documento que a Gabriela acabou de mandar. Você vai ver que a utilização de drogas é só contraindicação nas emergências hipertensivas. Se tiver com hipotensão em uso de drogas, vai contraindicar a saída do leito, mas mesmo assim, dentro dessa diretriz, recomenda que você poderia fazer mobilização no leito, sim. Agora, eles não falam sobre a quantidade, tá? Eles não falam sobre a dose da droga. O pessoal da cardiologia, mais especificamente, eles têm feito alguns estudos e publicados sobre a dosagem por micrograma por quilograma de peso, né? Agora, voltamos à discussão que a gente estava falando agora com o Fábio também. Você precisa de uma interação muito boa da equipe, até para você saber quantos microgramas por quilograma de peso aquela medicação está sendo aplicada para o paciente, né? Para que a gente possa pensar nessas estratégias. Mas não tem dose ainda específica clara na evidência científica, não é bem estruturada essa evidência para falar quanto de drogas seria indicado ou contraindicado para mobilização. Fala-se muito sobre drogas em ascensão. Drogas em ascensão em hemodinâmica com piora passa a ser a contraindicação. Né? Então, conhecendo sobre isso, a gente já falou da fraqueza, a gente falou da MRC e etc. Aí eu queria que a gente passasse agora, então, no histórico dos protocolos, para a gente entender como é que tem sido feita essa oferta de mobilização para os pacientes hoje em dia. E aí, nesse histórico, a gente começa em 2008. O grupo do Wake Forest, liderado pelo Peter Morris, faz uma das primeiras publicações onde a mobilização, a reabilitação na UTI, ela passa a ser protocolada. Então, eles diziam o seguinte, olha, você vai separar o seu paciente em níveis, em 4 níveis. E esses níveis são determinados por 2 coisas, nível de consciência e capacidade física e funcional. Quando o seu paciente estiver inconsciente, não tiver mobilidade, não tiver preservação de força, nada disso, ele vai estar no nível 1. E aí ele vai ser, por esse protocolo, ele vai ser aplicado para mobilização passiva das articulações 3 vezes ao dia. Voltamos já à pergunta lá do Marcelo. Não foi, Marcelo? Como é que é uma vez no dia e o resto do final de semana não faz? Olha aqui, 2008 isso. E mudanças de decúbito a cada 2 horas pela equipe de enfermagem, ok? Então, é isso que é feito com esses pacientes. Lá, para eles, quem faz isso é a equipe de mobilidade, que entra em enfermagem, etc. A fisioterapia não estaria atuando exclusivamente nesse nível 1. A partir do momento que o paciente fica consciente e que ele começa a apresentar principalmente a fraqueza muscular, preservação da face e um pouco só das extremidades, esse paciente faria mobilização passiva do que fosse necessário, mudança de decúbito e exercícios ativos e ativos resistidos das articulações e grupos musculares que fossem possíveis. E seria colocado numa posição sentada no leito, 20 minutos, 3 vezes ao dia, fracionando o atendimento em 3 vezes ao dia. Quando ele movesse os braços contra a gravidade, grau 3, ele passaria para o nível 3, onde ele acrescentaria sedestação na beira do leito, porque a gente precisa de movimento de membros superiores para que a gente possa fazer descarga de peso, ok? Então, esse é um grande determinante de quando o seu paciente deveria evoluir para sedestação, descarga de peso nos membros superiores. Então, ele precisa ter grau 3. E a gente já discute um pouco sobre outros pontos específicos disso. Quando ele conseguir movimentar as pernas contra a gravidade, o membro inferior, ele vai para o nível 4 e, além de sentar na beirada da cama, ele faz agora transferências da poltrona, da cama para a poltrona, 20 minutos por dia, fazendo este trabalho de transferências para fortalecer a musculatura responsável pela transferência. Então, esse foi o primeiro protocolo publicado e ele é
pouquíssimo diferente do que a gente faz hoje em dia. Pouquíssimo diferente mesmo. A gente vai ver quais são as diferenças que surgiram ao longo desses 14 anos depois da publicação de Morris. E aí, curiosamente, quando Morris escreveu esse trabalho, o grupo escreveu esse trabalho, o desfecho primário do trabalho não era melhorar a funcionalidade, era saber quantos pacientes recebiam fisioterapia e se isso era aumentado com a implementação de um protocolo. Então, eles queriam fazer com que os pacientes tivessem acesso à fisioterapia. Além disso, eles estudaram também saída do leito, tempo de ventilação mecânica, essas coisas todas que a gente está vendo nas revisões sistemáticas. O que os autores encontraram? Vou começar pelos desfechos secundários, então. Eles encontraram o seguinte: o tempo para sair da cama era reduzido no grupo que fazia o protocolo em relação ao grupo que não fazia o protocolo. O tempo de internação na UTI, reduzido. E o tempo de internação no hospital também era reduzido. Tudo estatisticamente significativo, tá bom? Então, receber aquele protocolo fazia com que os indivíduos reduzissem o tempo de internação, UTI, hospital, e fazia com que os pacientes saíssem mais rápido da cama. Então, mesmo que não fosse o objetivo primário, eles conseguiram mostrar isso de uma maneira muito interessante. E eles também mostraram, de acordo com os objetivos dos autores, que 80% dos pacientes que eram submetidos a protocolo, onde a equipe era treinada, e aí, Fábio, eu volto à sua colocação, a gente precisa envolver e mostrar a importância da mobilização precoce para os profissionais, eles mudaram de 47% para 80% o acesso dos pacientes depois de treinar. E lendo o trabalho da implementação, os caras destinaram 1 ano de preparo do protocolo e treinamento das equipes, para depois o protocolo vir à tona. Então, o trabalho de educação dos profissionais para a importância da mobilização, ele deve ser feito e ele é longo, e ele é duradouro, e ele é contínuo. Ok? A gente precisa disso. Aumentou-se o número de sessões que os indivíduos faziam, a mortalidade não teve diferença estatística, olha aí, lá em 2008 o Morris já mostrava, reduziu um pouco, mas sem diferença estatística, e os custos reduziram significativamente também. Então, os autores mostraram a importância de ser uma reabilitação precoce, de ser uma reabilitação estruturada, protocolada, sistematizada e de ser progressiva. E aí me chama a atenção, quando eu vejo um protocolo desse, que é assim: o nosso paciente não é estático e nem linear. Ele não fica parado e nem ele vai melhorando, melhorando, melhorando. Ele melhora, melhora, ele volta, ele infecta de novo, ele volta 2 dias atrás, aí entra a droga, aí ele fica mais debilitado, aí vem antibiótico, aí ele melhora de novo. Os protocolos são exatamente a linha por onde você vai caminhar para um lado ou para o outro. Então, vamos supor que seu paciente chegou e no primeiro dia ele está inconsciente, ele está no nível 1. Se lá no 3º dia desligou a sedação e ele acordou, você bota ele no nível 2. No 5º dia ele melhorou a força, nível 3. No 6º dia ele infectou e ficou mais prostrado, ele volta para o nível 2. Aí ele precisou ser reintubado, sedado de novo, ele volta para o nível 1. Quando ele melhorar, ele volta para o 2, ele volta para o 3, ele volta para o 4. Então, o protocolo ele não engessa, muito pelo contrário. Ele faz com que você tenha a possibilidade, 3 vezes ao dia, de encaixar o seu paciente no nível adequado para ele. Então, você oferece o que ele precisa na hora que ele precisa. É muito fantástico trabalhar dessa forma. A gente deixa de lado o atendimento padrão da fisioterapia, que ninguém sabe por que está fazendo e qual é o benefício. Imagine os outros profissionais. E aí, não sei se alguém pensou, né? Mas eu, quando eu li o trabalho do Morris a primeira vez, eu falei, pô, é muito legal, mas quer dizer que quando o paciente ele vai para a cadeira, acabou a reabilitação. Eu não tenho propostas terapêuticas depois que o indivíduo levanta e senta numa cadeira. E era assim em 2008, né? O próprio Morris depois fez outras publicações e mudou isso. Aí eu vou mostrar, então, outras possibilidades, né? Em 2012, eu mostrei aqui, em 2012, a AMIB, a Associação de Medicina Intensiva, o Departamento de Fisioterapia na época, e aí Patrícia estava aqui, né, Patrícia? Você estava nesse documento aqui, fazia parte do departamento, pegou e fez uma sugestão das recomendações dos fisioterapeutas na UTI. E nessa recomendação do que o fisioterapeuta faria dentro da UTI, eles separaram em níveis, muito parecido com o que Morris propôs, acrescentando algumas coisas. Então, utilizaram de uma recomendação que já vinha lá do consenso inglês de fisioterapia, utilização de ortostatismo passivo, que seria a prancha ortostática, mobilização passiva, decúbito elevado e alongamento estático, paciente sem responder.
O paciente acordou e tem fraqueza significativa, a gente vai incluir a mobilização das extremidades. Então, aqui em 2012 já fomos mais específicos. A fraqueza muscular, ela tem predomínio de fraqueza nas articulações proximais e a força vai aparecendo nas extremidades. Então, a gente começa atuando nas extremidades. Quando o braço vencer a gravidade, os membros superiores, a gente vai transferir o paciente para a borda da cama. Quando os membros inferiores vencerem a gravidade, a gente vai fazer a transferência para a poltrona. Então, aqui, basicamente, é o protocolo do Morris, acrescido de ortostatismo passivo, com a prancha ortostática. E aí, o grupo, então, da MIB, do departamento, acrescentou uma outra coisa. Quando o indivíduo for capaz de se sustentar em pé, a gente vai acrescentar um nível, e esse nível vai ser incluído com deambulação. Então, deu-se um passo a mais no protocolo de Morris. Morris publicou, se eu não me engano, em 2013 também, já acrescentando esse nível 5. Então, o que Morris mostrou em 2008, que eram 4 níveis, hoje a gente já utiliza esse padrão aqui, que desde 10 anos atrás, essa publicação saía, mostrando o acréscimo desse 5º nível aí, tá bom? E aí também, no Brasil, né? Então, vejam que eu falei que a gente pode fazer uma história dos protocolos pegando evidências todas no Brasil. No mesmo ano, e aí alguém falou isso, muito interessante por causa do treinamento muscular, um grupo liderado pelo pessoal lá de Recife, aqui eu não sei se você está, Patrícia, acho que não nesse. Tá? Acho que não. Mas é um grupo lá de Recife, acho que muitos aí já devem ter tido aula com Francimar, já, Eduardo, Flávio, tá todo mundo aqui nesse trabalho. Eles fazem uma proposta de um protocolo e usam esse protocolo para avaliar o impacto na força muscular respiratória. E aí o protocolo envolvia o quê? O paciente é admitido na UTI, se ele estiver inconsciente, mobilizações passivas. Ele abriu os olhos e tem força grau 2, ou seja, ele não vence a gravidade, a gente coloca ele para fazer transferência de deitado para sentado, 20 minutos no mínimo no leito. Se ele vence a gravidade, acrescenta-se cicloergômetro. Olha como a gente está evoluindo. A cada publicação, a gente é mais específico naquilo. Cicloergômetro, 3, 5 e 10 minutos. É a progressão, começa com 3, passa para 5, passa para 10, mantendo uma escala de Borg de 12 a 13. Quando ele tem força em membros, e aqui também sentou na beira do leito, força em membros inferiores, cicloergômetro, exercício resistido e transferência de sentado para posição ortostática na cadeira, tá bom? Posição ortostática e transferido de sentado para cadeira. E quando ele consegue ficar em pé, deambulação. Então, a gente usou o protocolo de Morris, agora destaque aqui para especificidade maior do que fazer, tempo. A gente está incorporando o FIT-BP dentro das nossas atuações na reabilitação. Qual era a proposta dos autores? Avaliar a força periférica pela MRC e avaliar a força muscular respiratória pela PI e pela PE-Max e alguns outros desfechos secundários. O que os autores encontraram? Que este protocolo, quando implementado, ele aumentava a PI-Max de 52 para 66 e o grupo que não fazia o protocolo ia de 67 para 73, que não era estatisticamente diferente. Então, a efetividade da melhora aconteceu no grupo de protocolo. E a força periférica aconteceu a mesma coisa. 39 para 40 em quem não fazia o protocolo, 49 para 55 em quem fazia o protocolo. Então, mostrando a efetividade do protocolo na melhora da força periférica e da força respiratória. 2012, isso. 2013 é o trabalho que eu sugiro vocês a lerem para quem estiver pensando na implementação e no trabalho de preparo das equipes para a implementação de protocolo. No Brasil, a gente faz uma coisa meio curiosa. A gente fala assim, vamos fazer um protocolo de mobilização? Aí vamos. A gente pega o protocolo. Então, isso aqui é o protocolo. Isso aqui, na verdade, é um boleto, não é que todos nós temos que pagar no Brasil todos os dias. Aqui é um protocolo. Aí, amanhã, eu vou colocar ele numa pastinha e vou levar ele para a UTI. E a gente fala para todo mundo que é o nosso protocolo. Como é que o médico, o enfermeiro, o técnico, o nutricionista, eles vão aderir ao seu protocolo se eles não sabem o que está aqui? Se eles não foram treinados para isso? Esse trabalho, ele faz isso de uma maneira muito brilhante, muito brilhante. 3 hospitais diferentes, 3 épocas diferentes, mas seguindo a mesma linha de implementação de protocolos, tá? Wake Forest, Johns Hopkins e o Hospital Universitário da Universidade da Califórnia. E eles usam um protocolo muito semelhante também.
né? Eles botam aqui, ó. Seu paciente, ele abre os olhos? Sim. Então, você vai lá na beira do leito, vai fazer atendimento na beira do leito. Ele responde a tarefas simples? Sim. Então, bota o paciente na beirada da cama. Ele faz os seguintes comandos? Ele alerta, tem controle de tronco, sinais vitais estão estáveis? Sim. Então, eu vou fazer esse paciente, a capacidade dele de se levantar. Ah, ele fica em pé na beirada da cama? Ótimo. E ele faz isso tudo e tem controle de tronco? Vamos botar ele para ficar de pé e fazer treino de marcha. Vejam que não muda. 3 maiores hospitais dos Estados Unidos executando exatamente o mesmo tipo de protocolo. Foi nesse aqui que teve a redução do dinheiro, né? Eles demonstraram a redução de custos hospitalares. E aí é interessante, ó, critérios de segurança, a gente viu lá o trabalho, eles fazem alguns critérios que eles elencam. O seu protocolo pode ter critérios que vocês elencam. Às vezes a equipe vai dizer, acho que foi o Lauro, né, que colocou, a equipe vai dizer assim, olha, aqui com 2 microgramas a gente não vai mobilizar os pacientes. Ok, é uma decisão institucional, vocês têm literatura que sustente isso, coloquem isso lá. Eles colocaram, ó, doses significativas de vasopressores para uma PAM, para manter uma PAM. PIP acima de 12, FO2 acima de 80. Paralisia neuromuscular. Evento neurológico agudo, como AVC, instabilidade ou fraturas. Aí eles botaram isso como critérios de exclusão. Esses pacientes, se tiverem qualquer um desses, eles não serão mobilizados naquele momento em que isso se apresenta. Mas vejam direitinho depois no trabalho, ó, sangramento, cirurgia aberta abdominal com risco de deiscência, prognóstico grave, lesão na medula, são parecidos com as contraindicações que foram publicadas no outro ano já, tá bom? São parecidas. Muito bacana também, mais um parênteses desse trabalho aqui, dentre as medidas, lá no Johns Hopkins, eles falaram que eles pegaram a prescrição dos pacientes, olha como é uma questão cultural, e aonde tinha assim, restrição no leito, eles mudaram. E começaram a botar assim, mobilizar enquanto tolerado, conforme tolerado pelo paciente. Então, todos os profissionais que viam a prescrição, eles entendiam que era preciso mobilizar o paciente dentro do que o paciente tolerasse. Tá bom? Isso é bem interessante. Eu acho que é um grande passo para as questões de mudança de cultura. Aí vamos pular um pouco no tempo, a gente vai ficar aqui até a final da Libertadores. A gente vai pular um pouco no tempo, agora em 2020, na pandemia, né? Mas não tem a ver com pandemia esse trabalho. O grupo do Hospital das Clínicas de São Paulo, liderado pela Débora, a colega que a gente está lá fazendo o podcast, eles publicaram um ensaio clínico randomizado de um protocolo de mobilização e reabilitação dos pacientes críticos no impacto funcional e em variáveis respiratórias também. Vejam o protocolo. 5 níveis, muito parecido com o do Morris, que vai desde posições passivas até deambulação, sentar na cadeira, exercícios com step 5 vezes a cada atendimento, deambulação por mais de 20 metros sem assistência. E o que é interessante, olha como eles são específicos na prescrição. 15 minutos de ciclo ergômetro passivo para membros, 20 minutos de estimulação elétrica no quadríceps, exercícios de membros superiores, uma série de 10 repetições, exercícios de ponte em uma série de 10 repetições. Quando você vai lá para o nível 5, olha como muda. A gente está falando no nível 5 já de 2 séries de 10 com 1 quilo para membro superior e inferior, exercícios de ponte 3 de 10 e terapias de realidade virtual. Isso aqui é progressão. Lembra lá da Cat Stiller? Mobilização precoce e progressiva? Então, para o paciente que faz ciclo ergômetro passivo, eletroestimulação, e uma série de 10, de repente ele está fazendo 3 de 10, colocando peso em todos os 4 membros, isso é progressão de exercício. É algo extremamente importante e interessante a gente incorporar para o nosso dia a dia, na nossa análise. O seu paciente ele precisa mobilizar, mas ele precisa da progressão do exercício. O que os autores avaliaram? Funcionalidade, usaram Bartel, avaliaram também o tempo, o nível de mobilidade pela IMS, que é uma escala, né, de nível de mobilidade, tudo isso no momento da alta, e viram questões respiratórias, gravidade, mobilidade, e por aí vai. Resultado, todos os aspectos funcionais e físicos, todos, Bartel, IMS,
porcentagem de pacientes que tinham alta de maneira independente, nível de atividade física, seja leve, moderado, intenso, tudo melhorou no grupo que recebeu o protocolo. Mais do que no grupo que recebeu o tratamento dos usuários, que era mudança de decúbito, esse tipo de coisa. Além disso, os autores também observaram que houve... Eu achei que estava grifado aqui. Vou mudar a cor, a gente vê. Ó, houve, dentro da parte respiratória, teve um aumento da ventilação voluntária máxima. Isso é um grande marcador da função respiratória também. Teve melhora do número de vezes que o indivíduo conseguia fazer o exercício de senta e levanta, ou do tempo, redução do tempo do TUG, do Time Up and Go, que é o teste de avaliação de mobilidade e função dos pacientes. Então, todos os aspectos funcionais foram melhorados e alguns aspectos respiratórios. O que não houve mudança nenhuma olha aqui, curiosamente, no hand grip. A mudança, não, desculpa, no hand grip foi, qual foi o outro que não tinha mudança, que eu queria ver aqui? Tinha um. Eletromiografia no vaso lateral, eles usaram eletromiografia. Então, eram todas as análises possíveis e imagináveis. Tá aqui. O tempo de internação hospitalar da UTI reduziu de 8 para 5 dias, ou seja, 3 dias de redução no tempo, mas a internação no hospital reduziu 2 dias, mas não foi estatisticamente significativa. Então, assim, a gente está de 2008, 2012, 2013, 2020, todos seguindo a mesma linha de protocolo, cada vez mais específico e alcançando os mesmos resultados. Okay? Agora, final de 2020, sai um outro trabalho que era uma revisão sistemática sobre os efeitos de mobilização e algumas questões de prognóstico. E o que os autores demonstraram nessa revisão sistemática? Demonstraram o seguinte: fraqueza muscular adquirida na UTI, tempo de ventilação mecânica, tempo de internação na UTI, a própria força pela MRC e funcionalidade pelo índice de Bartel, todos melhoraram. Vejam que eles citam que eles encontraram já uma melhora no tempo de ventilação mecânica. Lembra que eu falei que era algo que naquela outra revisão de 2019 não tinha apresentado melhora, mas era um potencial ainda para a gente trabalhar. Tudo isso aqui, os autores encontraram melhora. Aí aqui não é de um protocolo, são evidências para a mobilização precoce. Ok? E um outro trabalho muito interessante é uma revisão sobre os guidelines de mobilização, e os autores chegam a uma conclusão bacana que resume o que a gente está falando aqui. Eu estou caminhando para o final, então a gente vai resumir o que a gente está falando aqui. Toda abordagem de reabilitação do paciente crítico, ela tem que ser estruturada, padronizada ou protocolada. Ela tem que ter um formato. E esse formato hoje mais conhecido é em níveis. E cada nível depende da funcionalidade, da força e do nível de consciência do paciente. E você vai progredir de acordo com os níveis, de acordo com essas características que o seu paciente lhe apresenta no dia. Mas, para isso, os critérios de segurança, eles devem ser bem estabelecidos. Deve ter um screening. Você deve todos os dias estar olhando quem são os pacientes aptos a receberem a reabilitação e quais aqueles que não deveriam, naquele momento, receber. A progressão, a gente entende ela muito claramente dentro dos níveis. Agora, a progressão de série, de repetições, de carga, isso a gente ainda precisa estudar um pouco mais. E o tempo aproximadamente de cada sessão, segundo o resumo desses guidelines, é de 20 minutos. E mostra a importância, então, da gente fracionar em 2 ou 3 atendimentos de acordo com a realidade de cada serviço. 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, 20 minutos à noite, 7 dias na semana. É isso que é um resumo da evidência científica quando a gente fala sobre a frequência da utilização, tá? Mas fica a reflexão. Pode não impactar no tempo da alta, mas impacta de forma muito positiva, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. E aí, lembra que eu falei da questão da readmissão? Você pode não impactar no tempo de alta, no tempo que ele vai ficar na UTI, mas impacta, diminui, tá? No geral, diminui. Mas se o seu paciente tem alta com mais função, além da qualidade de vida, esse indivíduo vai ter menos chance de ser readmitido. E vai ter menos chance de prejuízo funcional posterior, de evoluir mal. Ok? De evoluir mal. Patrícia, eu compartilho com vocês essas referências todas que a gente está citando, tá bom? Depois eu passo. Perfeito. Isso é dividido com o pessoal. E aí, para fechar, eu vou só sair aqui, que eu vou colocar o que eu queria para fechar.
bom? Na verdade, tem mais um slide e o que eu queria... 2. Só mostrando luzes no fim do túnel dessa mudança de cultura para a mobilização e principalmente daquilo que o Fábio colocou da importância do engajamento da equipe. Aí vocês devem ter inúmeros exemplos, eu coloquei alguns exemplos que eu recebo de colegas, né? Aqui do hospital da Unifesp, aqui da Santa Casa em Barretos, aqui do hospital da Rede Doro, Santa Luzia, pela equipe da Qualifis em Brasília, utilizando de ferramentas para comunicação efetiva de onde o paciente se encontra na mobilização, tá bom? De onde o paciente se encontra. Então, assim, eu consigo sentar. Então, o técnico sabe que esse paciente pode ir no chuveiro tomar banho. O familiar sabe que ele pode ficar sentado durante a visita. Se você coloca que o seu paciente deambula, ele tem a liberdade de caminhar no corredor. E aí a gente começa a separar o que é mobilização do que é reabilitação, atividade reabilitadora. Isso é diferente de mobilizar o paciente. Eu lembro que me marcou muito uma vez, eu fui trabalhar no hospital, em Barretos, que era o Hospital do Câncer, e aí no primeiro plantão que eu fui dar, a técnica falou assim, esse paciente, ele caminha? Aí eu falei, caminha, fica em pé e caminha, mas eu já atendi ele. Ela falou, não, tudo bem. Aí, de repente, ela passa com ele na cadeira de rodas para ir lá para fora da UTI. Ela só queria saber qual era o nível funcional do paciente para que ela pudesse mobilizar e não reabilitar. Eu já tinha feito a sessão de reabilitação, baseado nos níveis e etc. Então, isso aqui são ferramentas interessantes, né? A última aqui, uma placa usando uma escala, que é a do Johns Hopkins, a JH-HLM, que é de nível de atividade, mostrando para a equipe, conversando melhor com a equipe. E equipe não é importante, não. Equipe, na verdade, é a base do processo de reabilitação. Mobilização precoce, ela depende de todos esses profissionais envolvidos. Ela precisa do fisioterapeuta, que é o líder, o coordenador do cuidado no processo de reabilitação. Ela precisa da enfermagem, de quem cuida do ventilador, no nosso caso a gente vai fazer essas duas coisas, dos médicos intensivistas, dos nutricionistas, dos farmacêuticos. Poxa, o Fábio falou agora sobre o manejo da medicação para o delírio. Se você não tiver um farmacêutico, vai ser muito ruim, porque às vezes o médico até vai falar assim, tal remédio é bom, mas ele não sabe a interação daquele remédio com o antibiótico que o paciente está tomando. Aí o paciente nunca acorda, ou fica agitado demais. E, principalmente, não menos importante, eu deixei de falar, mas principalmente o envolvimento do paciente e dos familiares. Extremamente importante. Então, o time envolvido no processo de reabilitação, ele vai muito além do fisioterapeuta. Ele vai muito além do fisioterapeuta e do médico. Ele vai muito além da tradicional equipe das UTIs no Brasil, fisioterapia, medicina e enfermagem. Ela envolve todos os profissionais. Eu acrescentaria aqui assistente social, acrescentaria aqui o psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, todos esses profissionais estão envolvidos. A gente só tem que ver formas de como esses profissionais se inserem, porque nem sempre eles estão dentro da UTI. Tá bom? Qual a sua opinião sobre a aplicação de testes funcionais? TUG, sentar e levantar, teste de caminhada de 6 minutos, e quais você indicaria como relevantes na UTI? Desses que você colocou aqui, Luiz, o teste de sentar e levantar, com certeza, é o mais aplicável dentro da terapia intensiva. Com certeza absoluta. O TUG e o teste de caminhada, eles têm um fim experimental muito grande ainda dentro da terapia intensiva e já vem sendo aplicado nos pacientes nas enfermarias. Mas é muito mais difícil para a gente levar esses pacientes da terapia intensiva, com monitorização e etc., para realizar isso. Então, o teste do senta e levanta, aí você vai ter que escolher dentro da variação 30 segundos, 1 minuto, número você vai determinar, mas é um dos testes que vem sendo mais utilizados. A gente está usando ele aqui no hospital universitário aqui no Rio Grande do Norte, a gente está usando o teste de senta e levanta. Tá joia? É ele que a gente tem utilizado. Ó, fotos, agora só tem mais fotos, tá? Eu prometo que 10 horas em ponto, ó, Patrícia. Fotos. Aqui a gente tem, à direita, um paciente no hospital de Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos, indo tomar banho no chuveiro, entubado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem à esquerda uma paciente no hospital público, no Hospital Regional da Ceilândia, uma área de Brasília de baixa renda, com alunas de estágio de uma faculdade particular, evoluindo a parte motora também. Aqui a gente tem um hospital público e um hospital privado em Brasília, no Distrito Federal. Olha o que são barreiras. Paciente tracostomizado, em ventilação mecânica, obesa, caminhando, né, com o pessoal.
À direita aqui, barreiras, paciente pré-customizado e ventilação mecânica. Aí tem a colega da enfermagem, o colega fisioterapeuta, isso aqui é o Gunter, um colega lá de Brasília. E olha como a criatividade às vezes ainda é necessária, né? Nem todos os locais têm estrutura para poder fazer tudo que a gente gostaria. Eu queria ter um jack para cada um, eu queria ter aquele aparelho eletrônico que levanta, eu queria ter tudo isso, mas não tem. Ele pegou o ventilador e o ventilador passou a ser o andador, né, da paciente. E aí nisso a gente vai evoluindo como pode. Isso aqui é aqui em Natal, é um hospital chamado Gisilda Trigueiro. Eu tive a oportunidade durante 6 anos de compartilhar com a Patrícia faz há muito tempo aí, que é ficar dentro de um hospital de doenças infecto-contagiosas. Essa máscara N95 não é Covid, isso aí deve ter uns 4 anos essa foto. A gente sempre usou lá N95, porque é um hospital de doenças infecto-contagiosas. E a gente, todo tipo de paciente, então isso aí são alunos de uma faculdade particular aqui, tá bom? Na qual eu dava aula. E aí os alunos progredindo tudo que é possível com os pacientes, desde pacientes intubados a pacientes traqueostomizados, mostrando o quão é real. Aquilo que a gente vê, às vezes, o número lá dos Estados Unidos, é real, é aplicável, é factível para a gente fazer aqui. Depende mais da postura e da cultura do que de recursos, tá bom? Olha, falando em recursos, olha, a gente não tinha como apoiar o paciente. Era um paciente neurocrítico, a gente queria deixar ele sentado um período, a gente conseguiu uma caixa na farmácia, enrolamos a caixa no lençol e foi o jeito que o paciente ficou apoiado ali com a grade. Recebeu a visita, ficou ali um tempão e etc., né? Mas se a gente tiver recursos como esses aqui, são muito bons, né? Um andador com uma cinta, né, torácica para sustentar, aí você, fisioterapeuta, vai guiar só o movimento e não a força. Aqui é uma cama Transformers, né? Você aperta um botão, a cama vira uma poltrona, e aí você tem um apoio para a perna não escorregar, aí você associa isso a um guindaste eletrônico, então o paciente faz senta e levanta, se você tiver um eletroestimulador, coloca aí no quadríceps também, aí você está indo no ápice do somatório de recursos para você oferecer um movimento para o paciente. E o movimento vai estar dentro daquelas estratégias dos protocolos que a gente viu. Cicloergômetro, eu gosto dessa foto da direita aqui, uma retirada de um tumor cerebral, a paciente não tinha movimento das pernas. Muita gente perguntou sobre amputação, paralisia, etc. Só que a gente queria estressar o sistema cardiovascular, para que ela ganhasse condicionamento físico. Então, cicloergômetro. Ah, mas ela não tinha preensão palmar. A gente foi lá e fez uma adaptação, prendia a mão nela, porque ela tinha o movimento, mas não tinha preensão palmar. Frequência cardíaca subia, determinavam qual era a zona de frequência e ia trabalhando isso. Isso tudo aqui é dentro de UTI, tá bom? Aqui é a ideia de um colega de levar a realidade virtual para dentro da UTI. Então, a gente pediu um marceneiro, ele fez um armário, uma TV com videogame. Vejam que é a UTI, tá aqui o pessoal evoluindo e tal, ele botou o paciente com bomba, NPT e etc. na poltrona e está trabalhando a parte motora com realidade virtual. Aqui, 2 exemplos, um exemplo sem condições, né, aquele famoso carrinho da farmácia servindo de andador e suporte para o cilindro de oxigênio. E o da esquerda sou eu, escondido lá atrás, uma terapêutica que eu gosto muito, e as evidências estão cada vez mais fortes, que é a utilização da VNI para melhorar a tolerância ao exercício. Então, paciente DPOC extremamente fraco, aí olha o ciclo que a gente coloca esses pacientes. Ele é muito fraco, ele cansa muito facilmente. Então, eu não vou fazer motora porque ele cansa. Eu vou deixar ele no leito. Aí ele descondiciona. Se ele descondiciona, ele tem menos tolerância ao exercício. Ele vai ficar mais cansado. E aí a gente bota o paciente num ciclo que é fadado a morrer por conta do impacto do imobilismo. Então, isso aí a gente estubou, o cara cansava muito e não conseguia sentar. Então, a gente bota ele na não invasiva, tira o cansaço com suporte ventilatório e a gente senta, ao invés de abdicar da sedestação. Isso pode ser feito com VNI, isso pode ser feito com SENAP, isso pode ser feito com oxigenoterapia simples. É você buscar, é a cultura de você gerar a condição e ultrapassar as barreiras para que você possa oferecer o tratamento adequado para o seu paciente, né? Em tempos de muitas discussões a respeito do que seria fé e as religiões e etc., né? A gente está misturando muita coisa por aí, mas isso aqui, essa paciente era muito interessante porque ela não gostava de fazer fisioterapia e de sair do leito. Até o dia que ela descobriu que tinha uma capela dentro do hospital. Aí a gente começou a negociar com ela. Então, tá bom, a senhora vai na capela, mas a senhora vai caminhando até metade do caminho, lá a senhora vai para a poltrona, e para a cadeira de rodas e vai para a capela. E a gente foi ampliando a distância da caminhada
Todos os dias ela queria fazer fisioterapia porque ela ia chegar lá na capela para fazer a oração dela. É a gente trabalhar com o que tem, né? Fazer o melhor que pode com o que tem de disponível no momento. Usando guindaste, não é o mesmo dia, obviamente, né, que o paciente está entubado, aqui está tracostomizado, mas mostrando as possibilidades de usos de recurso e o quanto a gravidade, a gente falou isso mais cedo, não é necessariamente impactante para você contraindicar. As contraindicações são pontuais e não pela gravidade do paciente. E aqui é um apelo que eu faço a vocês. A gente está há 31 dias exatamente da Copa do Mundo e pensem em humanizar os atendimentos de vocês, pensem em ajudar que aquela transferência no leito e a sedestação possa ser feita para que as pessoas assistam os jogos da Copa do Mundo. Se fosse eu, o paciente, eu ia ficar muito mal se eu não assistisse nenhum jogo da Copa do Mundo. Para mim é muito complexo isso. E vocês, boa parte, estão aí no Rio de Janeiro, eu peço que façam isso também no dia 29 de outubro com os pacientes de vocês às 5 horas da tarde para a transmissão direto do Equador, do Flamengo e Atlético Paranaense. Tá bom? Por mais que o paciente não seja flamenguista, ele vai querer secar o Flamengo. Então, isso vai, com certeza, otimizar os resultados de vocês aí na mobilização. Eu espero que tenha sido produtivo, que a gente possa ter trazido informações e algumas evidências e iluminado um pouco a mente de todo mundo que está aqui para a importância da estruturação. Mobilização precoce, ela só funciona quando ela é estruturada. Se ela não for estruturada, esquece o que a gente está fazendo, lampejos de coisas legais para a UTI ver. E não é isso que o paciente precisa, tá bom? Aqui ficam os meus contatos mais uma vez, o meu e-mail e o contato do Instagram. Convido novamente a todos a irem no Instagram, participar das discussões. De vez em quando a gente bota lá um Crocs para saber quem gosta e quem não gosta do Crocs e por aí vai. Participem lá. Lá é o momento de descontração, tá bom?